Bom dia, boa tarde, boa noite, aventureiros. Novamente aqui no ComunicaCast, o podcast oficial do Comunicação. Estamos no 46º episódio, sensacional, e hoje o episódio é especial. Dani, você acha um cara bonito, Dani? Eu não gosto de falar, modéstia à parte, Bom, mas foi sim. arrumadinho, bonito esse estúdio aqui da Vox, sensacional. Terceira vez que a gente vem aqui gravar podcast, os caras são incríveis. Gente, vocês estão vendo o nosso podcast, vão lá na rede social da Vox, a gente marcou aqui no Instagram, escuta o podcast dele que o papo é sensacional. Mas vamos lá, quem não me conhece, sou o Guamá, sou um homem branco, loiro, hoje tá na régua. Estou com um óculos dourado, uma camisa social vermelha e uma calça verde. Estou com ele, salve Dani. Fala galera, como é que vocês estão? Hoje o Guamá já trouxe uma breve indicativo de quem que são os convidados especiais de hoje. E falando no geral, estou barbudo, cabelinho na régua também, dessa vez mais raspado do que o convencional, uma blusa polo preta e uma calça branca. E a gente, além de estar no convidado, no estúdio da Vox, a gente tá com um pessoal muito especial que acolheu a gente muito bem e vocês vão conhecer um pouco melhor. Eu quero dar espaço pro Felipe e Diogo. Como é que vocês estão, galera? Saudações, Lebers. Saudações, galera do ComunicaCast. Abração pra vocês aí. Cara, a segunda vez que eu vejo vocês fazendo isso, essa parada que vocês fazem de descrição é pra quê? É pra quem tá escutando só? É pra quem, tipo, ou tem uma deficiência visual e não consegue ver, ou pra quem tá só escutando, tipo, conseguir imaginar realmente. Tá vendo, Como que a gente- Então vou narrar. O Felipe está aqui ao meu lado de preto, calça preta, tudo preto, tá me barba, então. barba enorme. Se a gente moi- fosse fazer isso, Imagina o Ragnar com se a gente fosse fazer 1,52 m. isso, bastava fazer uma vez, assim, o Felipe tá vestido de preto. Pronto, acabou. Todo Padrão. episódio. Não precisa mais de nada. Isso aí. Você falou que o estúdio é lindão, o estúdio fez uma harmonização, né, cara? Praticamente, o estúdio tá lindão mesmo. Com Será que o Dani também precisa de uma harmonização dessa? Não precisa, não. Não, tá bom, né? Acho que a barba dá um O grau próximo estúdio a gente montar, eu diferenciado. falo assim, faz o estúdio com a cara do Dani, pra ficar lindaço, mano. Lindão. Eu tenho meus medos. Vai ser liso, né? Uma bola de vidro. Minimalista. Minimalista, É igual aquela exatamente. que tem lá nos Estados Unidos lá agora, que tem o cheio de LED, como é que fala? De telão? Como é que chama aquela? Ai, a cúpula? É cúpula que chama? Uma cúpula que tem lá gigante. Achei que era esfiro. É esfera, é uma esfera, né? Espera. Ah, Aí pelo menos já fica bem iluminado o ambiente como um Vamos todo. fazer a esfera linda aqui, se basearam no nosso querido Dani lindo aqui. Exatamente, exatamente. Pessoal, eu gosto de começar muito esse momento fazendo uma pergunta básica, que é associando assim, pô, pra quem não te conhece, o que vocês falariam sobre o Felipe e sobre o Diogo? Como é que vocês começaram essa ideia de realmente construir um podcast? Vou deixar o Felipe que quem pensou nisso aí foi ele. Eu só fui o doido que deu corda. Que topou, Literalmente. É verdade. Literalmente só dei corda. Ah, cara, que foi assim, a gente tinha aquele período de pandemia, tudo agarrado e tal, a gente tá sempre procurando tendência, né, a gente trabalhava já no meio do marketing digital, eu trabalho com marketing digital há mais de 10 anos, né, ajudei muita gente a capinar literalmente aí a internet quando a rede social era Orkut, né, e aí, sempre acompanhando tendência e tal, eu comecei a perceber que tinha um movimento acontecendo já, eu já acompanho podcast desde 2006, que eu comecei a ouvir podcast com o Jovem Nerd, Caraca. em MP3. Eu tive um podcast em 2013, que era esportivo e tal. E aí eu comecei a ver esse movimento do vlog vindo, né? E aí a gente tava numa época lá, com aquele momento de pandemia e tal. Eu trabalhava em escritório na época ainda. E, pô, a galera com dificuldade de ganhar grana. A gente foi ficando cada vez mais confinado em casa, né? E aí um dia me deu esse estalo. Eu falei, Lockdown cara... brabo, né? Lockdown tava aí bravo e tal. E foi até também onde começou o estúdio Vox, a ideia da empresa também, né? Porque eu ficava preso no escritório e o Diogo, na época, não tava trabalhando. Então eu falava pro Diogo, Diogo, vou escrever aqui os roteiros, você vai no cara lá que quer filmar, mas eu não posso atender o cara, você filma o cara lá. Então a embrião do negócio meio que começou assim. Caraca. E aí eu tive uma virada de chave, o dia que eu falei, cara, a cidade tem um capital humano legal, que era um negócio interessante. E é um jeito legal de você... gerar mídia, né? Porque você traz essa pessoa, ela vai ter uma história pra contar, e o capital social dessa pessoa tem um valor. Eu falei, então, assim, dá pra trazer isso pra cá, não tinha ninguém fazendo. Deixa eu falar a verdade, que na cidade ninguém sabia o que era podcast. Todo mundo, né? Ninguém ainda sabia muito bem. Na verdade, Brasil, assim, né? cara, tava estourado, nem estourado, tava sendo difundido legal o videocast, né? A ideia da mesa cast nos Estados Unidos. Já tava um pouco mais difundido por causa do Joe Rogan. E lá em Curitiba, o flow começava, né? A sementinha Seus do negócio. primórdios, né? Naquela época a gente começou a circular os cortes, nem era esse nome ainda e tal. E aí eu entendi a parada, eu falei assim, não dá pra fazer, sacou? E tem um capital na cidade aí. Só que tem que ter culhão pra fazer, que você vai ter que ter um certo investimento de energia e de dinheiro que ninguém vai querer botar pra fazer. Aí eu pensei, pô, mas tem um negócio da cidade aqui legal pra trazer essa galera, né? E a ideia era o quê?
A gente sempre ouviu na cidade, na região aqui, que a galera reclamava de que tinha muita gente legal fazendo coisa interessante aqui, indo pra fora, conquistando espaço em São Paulo e pra fora do país Se até. destacando Se mesmo. destacando, fazendo alguma coisa interessante, mais que a própria cidade, porque Juiz de Fora não tem aquela síndrome do vira-lata, que a própria cidade, às vezes, só vai dar valor depois que sai. Ana Carolina que eu diga aí, que tem Muitos volta. nem cidade. depois que sai, né? Muitos nem gostam de falar. E a gente falou, cara, vamos pegar essa dor e vamos tratar esse cara que nem uma celebridade. Aí eu falei, pô, a ideia é, vamos fazer um negócio que nós vamos estender um tapete vermelho pra esse convidado, tratar ele que nem rei, como ele merece por aquilo que ele fez. E aí, na época, foi até curioso, porque o Diogo não entrou nessa história de primeira. Eu chamei um outro amigo meu pra fazer podcast comigo, que ia ser co-hoster comigo. Não tava nem sabendo. Que era... Tava assim. Não, não A tava nem tretinha. sabendo que ele ia fazer, não. Ele não tava nem sabendo o que ia fazer. Eu cheguei no jogo depois. E porque esse amigo meu era... O que Só tô acontece? situando a história. Uma das dores é o equipamento, mano. Fazer podcast, o equipamento é muito caro, né? Não é só a estrutura. E esse amigo meu era fotógrafo. E aí eu falei assim, pô, tem uma câmera, ele tem uma câmera com duas, já dá pra conversar Já com entende coisa. um pouquinho, é agora. um cara que troca ideia legal também. Já tá Ó. perto do audiovisual, porque tá tirando foto e tal. Troquei ideia com ele até animou no começo. E aí faltava o operador. Só que a gente ia ter que ter um operador. Aí fui conversar com o Diogo, que não entendia porra nenhuma. Não, na verdade, não faltava nem o operador, faltava a terceira equação, que o operador era o quarto. Que era, o equipamento você compra uma vez, vamos botar aí, então você compra uma vez, mas e o lugar pra fazer? Era outro esquema, Então, Fazer. aí, tipo assim, eu fui até o Diogo, porque eu falei, preciso do operador. A minha ideia era a seguinte, eu falei, pô, o Diogo é um cara que gosta de fuçar nas coisas e aprender. Falei, o Diogo, você quer ser operador? Basicamente, você vai ficar no computador lá, vai trocar as câmeras e Você vai ter que aprender que programa que usa, que eu não sei. A gente tem Vai ter que aprender como que É, faz, a o gente que aprende precisa, que eu não junto, né? sei, se vira. Legal que você já era um solucionador de problema desde aquela Falei, época, né? Tempo. Já Não, e tinha o pegado Diogo, isso aí. realmente, né? o Diogo é o cara do, tipo assim, bota a mão na massa. O Diogo é esse cara, Não sei sacou? que não. E aí eu fui até ele e falei, o Diogo topou. O Diogo sempre muito proativo, topou. Só que esse amigo meu, no meio do caminho, a gente começou, tipo, montou um grupo no WhatsApp, falei, vamos ver o que precisa pra fazer. Aí eu falei, não tinha dinheiro. Aí tinha cartão. Falei, vamos estourar um cartão, né? Vê aí, eu posso dar, sei lá, 4 mil aí Ele tá pra comprar as resumindo primeiras muito, mas foi coisas. mais ou menos isso aí. Aí o Tem Diogo muita foi história. atrás de correr pra fazer as listas. A gente começou a trocar ideia com questão de o que é comprar. Eu falei, ó, vamos comprar. E aí, pô, parcela de 10 vezes aí a primeira leva. E a gente vai comprando coisas assim aos pouquinhos, mas vamos começar. O Diogo mandou a lista, a gente foi comprando. Nesse meio tempo, esse amigo meu acho que ficou meio com medo, assim. Ele falou assim, ah, cara, tem dinheiro pra Meio com investir. medo, não, imagina, cara. É pandemia, A mano. gente foi doido, mas É. todo mundo que montou a empresa, de doido. qualquer segmento, É, é doido. Doido. E aí a ideia também não era ser uma empresa. A gente queria assim, vamos fazer um podcast aí. Então, que é Então, mais foda-se. doido ainda. Vocês É. não pensam em Não tinha nem a estratégia pra Não, começar. mas a gente não direito. queria que fosse. A gente não pensou não nem era pra assim, ser um vamos business, não viver era- disso, não vamos era. ter lucro com isso. Não, acho lá, vamos tentar Mas fazer quando é- uma pandemia, vamos fazer um Mas podcast. todo mundo que monta uma empresa, em algum momento ele vai vai dar um passo maior que a perna. Ele vai se fazer uma dívida, vai se virar pra assim, se der certo, Deus, se não der, quebrei. Literalmente. Só que a gente fez isso sem pensar em ser um business. É, Tipo assim, não. vamos fazer pelo prazer a parada. Vamos Só que aí, fazer. lockdown, ele com a menina de 3 anos, 2, 3 anos em casa, eu com 2, 3 anos em casa também, sem trabalhar. Ele ainda tava trabalhando, né? Mas assim, lockdown, não sei se ele não sabia se ia continuar trabalhando, É, que ele tava em vias de parar de trabalhar, e eu já não estava, tava com a reservinha lá pouca, mas tava. Tinha um carrinho velho pra vender lá, que eu vendi. Aí falei, Felipe, temos dinheiro não, temos só isso aí, e aí, vamos investir, ainda tinha que investir, comprar mais câmera, equipamento, assim, porrada de coisa. Falei, e aí, sem saber se ia ter dinheiro, a gente não pensou em dinheiro. Aí falamos, já não tinha dinheiro, pouco a gente tinha, não deu, vamos botar aí, não deu. Aí surgiu um cartãozinho milagroso de 40, com limite de 40 mil reais aí, que surgiu do nada esse cartão. Falei, e aí? Falei, vambora, moleque. Uma loucura, uma loucura. Se foda essa porra. Aí começamos, aí, Diogo, vê o que precisa aí. Falei, cara, põe uma parcela essa merda aí. Vai durar muito essa porra aí não, cara. 6 meses passou. Sei lá, 1 ano. Vamos ver. A gente dá um jeito. Aqui não, dá um jeito. Aí comecei a orçar os negócios. Fui orçando, fui Nessa orçando. daí de vir a grana, esse amigo meu que tava com a gente no começo, ele falou, cara, não tem grana pra entrar agora e tal, não sei Então, o quê. e isso foi na primeira, digamos, na hora que eu fiz um orçamento de 10% dos primeiros, vamos supor, de todo o material que eu precisava, eu orcei os 10% do... É, porque assim, a primeira Inicial. leva, eu falei com o Diogo, eu falei assim, ó, Diogo, eu acho que dá pra gente gastar uns 3 mil, e eu divido, tipo, isso de 10 vezes, eu acho que 300 por mês fica, tipo, pra eu pagar o meu salário, sacou? Então, tipo assim, cabeamento, alguma luz se precisar, alguma coisa de decoração. Aí dos sei 100% lá. do material, acho que eu mandei pra minha lista com, sei lá, uns 20% do material. Nem era os 100, era uns 20%. Eu mandei, ó, de tudo que eu sei, eu acho que primeiro tem que comprar esse aqui. Pum, na hora que eu mandei, esse primeiro cara falou, ih, tô fora. É. Essa primeira lista.
Cara, de valor não lembro de falar, cara. Não, mas assim, a primeira leva deu 3 mil reais. Eu lembro direitinho, porque eu lembro que essa dívida foi assim, quando a gente acabou de É, pagar eu os não 10, lembro. de 10 vezes, falou assim, agora dá pra fazer outra de 3 É mil. porque eu não lembro se a gente pagou 3, se a gente comprou essa lista inteira, mas eu lembro que a gente Não, comprou o que comprou, deu, comprou. comprou a Eu primeira lembro que lista eu inteira. tinha essa parcela fixa, assim, quando começou. Eu lembro Não, mas era direitinho. tudo Eu isso no que eu não bolso do cara, lembro. ele lembra certinho Não, onde eu no lembra. bolso dele. eu fui É, mandando, não, é. porque foi assim, a gente não falou que teria que entrar com dinheiro. A gente queria Entendi. fazer o negócio. Eu tava me comprometendo com o meu recurso lá de botar. Porque assim, cara, a gente tá falando de podcast, mas era muito simples, sacou? Era tipo assim, eu tinha uma câmera já, que eu tava trabalhando com ela. E aí a gente tinha essa câmera central, que fica aqui no meio, era uma GoPro que a gente pegou emprestado. E aí o que aconteceu? Esse amigo nosso teria uma outra câmera. Então, assim, teoricamente, 3 pontos de câmera você teria. Uhum. Então, assim, com uma captação de áudio mínima e 3 câmeras, você já consegue fazer alguma coisa, sacou? Mesmo que seja assim, fazendo gambiarra, plugando as vias direto no computador, alguma coisa assim, captando da câmera, ou gravando, ao invés de fazer corte Em em tempo baixa real. qualidade. De mas dá pra algum jeito fazer. você já faz, já começa, né? Quando esse amigo meu entendeu que teria que gastar uma grana, ele falou: ah, não posso agora. Aí o Diogo, muito proativo, falou assim: cara, não sei se eu consigo te acompanhar na mesa, não. Mas assim, se eu sentar lá, eu desembolo. O que a gente pode fazer? Eu vou pra mesa e eu vou arrumar um outro cara que manja dessa parada de fazer corte aí e tem câmera. É porque, na verdade, foi assim. Maneiro. Eu já conheci um cara que era streamer profissional. Ele já tinha um computador pica, ele já tinha até uma câmera e já tinha todo o material. Aí eu falei, esse cara não senta na mesa pra falar. Se eu botar ele aqui, vai ficar faltando um cara pro Felipe lá. Eu falei, se o Felipe quiser, eu sento lá e boto o cara aqui, tá resolvido. Beleza. Aí foi o que eu fiz. Falei, ó, Aí se você o quiser, Diogo eu sento aí. propôs pra esse cara, que inclusive durante a pandemia eles fundaram uma empresa de streaming, assim, sacou? Era Caralho, que perfeito. maneiro. Ele tinha um equipamento foda, assim, de computador, manjava de técnica Na de época ele já áudio, tinha um sacou? PC de uns 40 mil reais, É. mais ou menos. Não, Ele já e- mexia com isso. Já trabalhava Ele já com mexia isso com já. Ah, tipo assim, ele meio que virou sócio da gente, entrando com a parte técnica do equipamento. Tipo assim, olha, eu tenho uma câmera, eu tenho um computador, se eu operar. Tipo assim, aí quando ele entrou, ele ajudou a gente com a parte do gabeamento, a parte técnica a gente ainda não tava dominando, ele ajudou E a aí gente. eu vi que se eu tivesse que fazer a parte dele, nós É. ia demorar Tava. meses. Que é o Thiagão, sério. até muito grato a ele aí. O Thiagão foi Não, esse sério, se eu tempão. tivesse que fazer a parte dele, nós íamos demorar mais alguns meses pra começar, cara. Porque realmente até entender, até baixar. E detalhe, o computador que a gente tinha na época não ia suportar. É porque hoje tem um know-how de podcast, sacou? Isso aí, quando a gente foi fazer aqui, não tava difundido ainda. Não tinha como você ir no YouTube ver um tutorial de, deixa eu ver como é que eu uso o VMix pra poder fazer o corte aqui. Não tinha isso. Placa que corta. A gente não sabia qual que era a placa que cortava, sacou? Tem que ter Então, conversor tipo, de não sei de quê, tem que ter cabo especificado. Era bizarro. E aí, tipo assim, a gente, pô, vamos comprar um microfonezinho que dá. E nessa estrutura de leve que a gente comprou nessa primeira leva, foi o suficiente pra ter alguma coisa que dava pra ter uma câmera em mim, uma câmera do Diogo e, tipo, uma central ali, qualquer coisa, que era a GoPro. E desonerou a gente praticamente com uns 20 mil reais com o equipamento que esse cara entrou. Ele já tinha. É, né, porque pra ele, entrar na porque a gente, por base. exemplo, a gente tem um computador ali hoje que é nosso, né? Que ele opera isso daqui. Mas nem isso a gente Mas o tinha, equipamento sacou? que ele levou desonerou a gente de cara É. de uns 20, se não for mais, cara. Só o PC dele 40 pau, não precisava ser um PC de 40, um PC de 15 mil, 8 mil. Hoje em dia, uns 8 mil reais já faz. Entendeu? Mas ele tinha um Mas na época, um de 8 não faria, porque a gente não fazia com uma mesa específica, a gente fazia ligado no computador. Aí teria que. Tanto que o computador dele, o dia que a gente ligou, 5 câmeras não aguentou. Ele quase não aguentou. Começou a dar Um PC de dar 40 mil trabalho. reais, quase não aguentou. Cara, sabe Porque é uma muito coisa? processamento que dá. Uhum. Aí você tem uma mesa específica que ela faz processamento e já manda ele, vamos botar assim, mais amaciado pro computador, mais leve. Não, e que é a o que gente não tem usava, hoje. porque hoje a gente tem a placa de corte, né? É isso Na que eu época a tô gente não falando, tinha isso, né? Que o Diogo tá falando que assim, tinha umas placas de captura, você tinha que comprar uma pra cada câmera e converter elas pro computador. Aí o computador tem que processar a imagem de 4 câmeras. Aí, meu irmão, tem que ser um pica no computador. Que a mesa de corte, ela já faz isso. Ela processa todas as câmeras e manda já sua visão pra... Ela meio que desonera o computador desse De fazer esse processamento. processamento. sacou? Bota fé, Aí bota pode fé. ser um computador de 7, 8 mil reais, faz. Aí Com essa mesa, o que sem- aconteceu? Eu me comprometi a ficar no trabalho pra ter de onde tirar de pagar essas coisas. E o Diogo falou: então tá, então eu não vou arrumar emprego e vou resolver o estúdio. Então, que eu cheguei, essa parte eu fiquei até na encruzilhada, que chegou a época, meu dinheiro zerou. É. Falei, filho, vou ter que arrumar trampo. Porque o que a velho. gente tinha planejado no começo era que a gente montaria, tipo, um estúdio na casa desse meu amigo lá. Só que era um lugar, uma saleta pequenininha. Ia ser muito, sabe? E o Diogo tinha um espaço na casa dele que era um estúdio de banda. Que era pra banda ensaiar. E, tipo assim, inclusive a gente tinha uma parede Já de tava tijolo pronto, né? assim, Tinha acústica, já tinha tudo. que era massa. tecido, até, que era uma decoração que já tinha lá mesmo, sacou? Já E tava já tinha, decorado. já tinha acústica. Já tava decorado. Aí ele falou comigo: mano, grava aí. Quer fazer aqui? Não, já tá pronto aqui, Fica mano. prático. Só já tá montar as fechado, coisas tá aí. com ar-condicionado, já tá com tudo, é só fazer. Aí o que foi combinado? A gente determinou algumas coisas, né? Eu falei pro Diogo qual que era a minha visão, mais ou menos, do negócio. Aí eu falava com ele, falei: Diogo, considera o seguinte, eu preciso de um lugar, o cara tem que passar da porta pra dentro, ele tem que entrar numa imersão pica, assim. Ele tem que entender que ele é rei, mano. Que o cara é foda
E que, assim, não é entrevista. É eu endeusando o trabalho do cara. Porque eu quero mostrar o valor que esse cara tem. Então ele tem que entrar numa experiência, assim. Eu expliquei isso pra ele e tal, e ficava essa dinâmica. Eu ia pro trabalho de manhã e o Diogo ia pra lá pro estúdio pra montar mobiliário, essas coisas assim. E a gente foi assim, cara, eu lembro que o que marcou a gente começar foi assim, vamos fazer, tal. Aí um dia eu mandei mensagem pra você, eu comprei a mesa, agora se vira, tem que fazer. Já comprei a mesa, agora tem que fazer. Né? Vai enrolando. O que a gente vai fazer? Aí de repente chegou a mesa lá. Aí eu falei, pô, tem que montar. Agora tem que fazer. Ferrou. Aí o Diogo ficava no Aí catei a estúdio maquininha que montei. e eu ficava eu fui o dia inteiro no escritório. Aí eu lembro que teve um dia que Eu era o dono de casa. Ele Aí quando o expediente acabava, eu ia pra lá. Eu lembro que teve um dia que eu cheguei no estúdio, que a gente tinha tipo um corredorzinho, assim, que era tipo uma antessala, e você virava nesse corredor e entrava no estúdio. Aí um dia eu cheguei lá, mano, caralho, quando eu virei a porta que eu olhei, já era o estúdio, assim, falei, caralho. Você também nem imaginava, o né? Diogo fez um milagre. O moleque tirou 10 em artes, mano. Morei no estúdio, literalmente. Não, tipo assim, eu tive exatamente a sensação que eu falei pra ele que eu gostaria que a pessoa tivesse, porque eu passei pelo corredor e quando eu virei a portinha pra olhar, que eu bati o olho, falei, porra, e nem tinha tanta coisa ainda não, sacou? Só que assim, ele montou a disposição dos negócios e as luzes de um jeito, ele fez essa luminária aqui, ele que fez pra lá, já era de lá essa Fui luminária montando, aqui. é porque eu tava sem dinheiro, mas criatividade, igual o MacGyver. Catava uma tampilhinha, um lápis de cor, nós saiu um abajur. Aí nesse Vambora. dia, o Thiagão foi pra lá, levou o computador pra gente testar as paradas. Só que quando a gente foi testar, o Diogo conseguiu, tipo assim, razoavelmente montar já um pré-estúdio que já seria aquilo que a gente queria. E aí nessa a gente falou, cara, vamos gravar um papo nós e vamos ver se funciona. A gente tava naquela Faltava ganância tampar os de... negócios, né? Porque É. tinha acabado de falar, só falta depois entrar um móvel ali que tem que tampar os fios. Tá Ih, ali, não, umas tava... bobeirinhas assim. Esse episódio, inclusive, o piloto, que a gente foi pensar que era um teste, ele acabou indo realmente pro ar, sacou? Que tipo assim, deu uns problemas lá, que a gente foi ligar os microfones, tinha um chato que a gente não descobria nunca onde que tava. Aí o Thiagão falou assim, cara, joga essas porras, esse cabo tudo fora, compra tudo do zero, vamos fazer um cabo novo pra ir pro esse microfone aqui. Aí demorou mais uma semana pra fazer os cabos. Aí a gente montou os cabos, começou a entender a iluminação que demorou 15 dias pra entender a temperatura que a gente queria pra dar a sensação certa. Aí nesse dia o Thiagão foi pra lá, montamos umas coisas. Acho que dá pra testar. A gente não fazia nem ao vivo, né? Aí a gente testou eu e o Diogo batendo um papo, assim, com uma broa na mesa, sem cadeira. Tava eu num banco todo curvado. Foi uma pausa pra tomar café, na verdade. Foi de 40 minutos. um cafezinho, né? Morgado assim. E assim, até então, a gente ficou, tipo, uns 3, 4 meses só incubando o projeto. Só que a gente não divulgou nada, falou nada. Foi uma parada nossa. Aí no dia que a gente gravou, que a gente assistiu, a gente falou assim, mano, quer saber? Tem bom. Tem que começar e foda-se. Depois melhora essa porra. Solta essa merda, publica ali, logo. aquela lâmpada caída ali com o papel celular. Mano, no meio do papo, as lâmpadas caindo, sacou? Tipo assim, o negócio apagava no meio do papo. Aí o Thiagão teve uma hora que deu um pau na gravação. Ih, peraí, travou. Aí depois a gente teve que editar, emendar e voltar de novo. Pau que até hoje dá, de vez em quando aí. Mas, tipo assim, a gente falou assim, mano, quer saber? Tá pronto aí, solta essa merda. Aí do jeito que ficou, foi o primeiro. Disso daí, a gente deu um intervalo de mais uns 15, 20 dias e marcou o primeiro a Vera mesmo, assim, marcamos o primeiro, aí decorando o estúdio, o Aí resto chegou das os outros coisas, né? móveis, a gente conseguiu montar, aí deu pra maquiar mais um bocado. Mas é igual TV mesmo, você olha por dentro é bonitinho, você olha por trás é fio, é tudo massa. Tanto é que a maioria das pessoas entrava no estúdio lá e falava assim, nossa, mas no vídeo parecia aquele enorme. Eu falei, não é. Mas câmera sempre dá essa impressão, né? Câmera dá uma bom que- profundidade, cara. Exato. Câmera faz ficar muito maior do que é normalmente. Mas, assim, boa parte de ter acontecido foi graças ao Diogo mesmo, cara. Porque o Diogo, ele foi o cara que comprou a ideia doida que eu tive e quem Deu a executou vida, né? mesmo, É. tipo assim, que conseguiu tirar da minha cabeça e botar fisicamente, o Diogo, por isso que eu falo, o Diogo é o cara sabe, que vai lá e realiza. Sacou? Ele foi, montou Sou um negócio, eu. quando eu visualizei, falei, cara, era isso mesmo, Esse velho. cara sou eu. Foda, tá? Cara, isso que é surreal, tipo, porque a gente percebe que não é essa magia que é agora. Tipo, porra, tem um processo por trás, foi difícil, foi luta. Nossa E senhora. hoje em dia a galera vê assim, os caras têm sorte, tipo. Os caras deram sorte na vida. Mas todo mundo deu sorte, o Jeff É. Bezos deu sorte pra caramba. Ô, rapaz, sortudo. E aí não vejo, tipo, todo esse corre que vocês deram. Pô, isso, e, tipo, a gente conhecia muito por cima a história de vocês e conhecer isso é doideira. Porque, tipo, até pra gente que, tipo, olha assim, hoje, vocês estão vendo aqui esse estúdio, tipo, incrível. Cara, os caras lutaram pra caralho pra fazer isso aqui. E, pô, algo que vocês têm, que eu acho que foi o diferencial, que muita gente não, tipo, percebe, é a autenticidade que vocês falam. Tipo, pô, vocês estão conversando aqui, cara, ligou a câmera, você é a mesma pessoa que é a câmera desligada.
E isso eu acho que, tipo, vocês dois, né? Isso eu acho que é algo muito diferente, que muita gente não entende isso. Fazer um podcast, por exemplo, liga uma câmera e bota o personagem, fala bonito, não sei o A quê. gente não se leva, o Felipe fala direto, a gente não se leva a Isso leva a sério. sério, né? Então, Mas mas eu acho que isso conecta. Como é que Isso, vocês conseguem é fazer foda. Então, isso foi uma coisa que foi uma conversa... Pra mim vai me doer se eu Nossa. tiver que fingir alguém. É. Vou Não, ter que primeiro fingir que eu acho que a alguém, gente não conseguiria mesmo. A gente não é ator, tá ligado? A gente não- Mas no começo lá, quando a gente tava se propondo lá, a gente foi entendendo como a gente queria fazer. E a gente sempre falou isso. Falou, cara, assim, eu não sou especialista de tudo, sacou? Eu não conheço tudo e todo mundo. A ideia é realmente o cara vir e dar uma aula pra gente. Então, muitas vezes, cara, a gente desce um degrau mesmo. Mesmo às vezes até dominando o assunto do cara, a gente deixa o cara falar, porque, tipo assim, a gente tá se botando na condição de receber o cara. Então, tipo assim, não tem problema em ser você mesmo, sacou? Então, assim, falar palavrão, usar gíria, falar de... Por exemplo, a gente teve uma pira aqui semana passada, os moleques estão usando até agora, que a moça que veio aqui, ela é médica de administração, tá falando de coach, essas coisas assim. Mano, no meio do papo deu uma curva pro negócio de esporte, eu viajei meia hora falando sozinho aqui, de jiu-jitsu, sacou? Mas é isso, isso é nós, tá ligado? Isso é muito foda. nós. Isso é nós, Ele sabe? ficou do nada falando da coisa que ele ama, na hora que ele falou, na hora que ele entrou no assunto, eu já conheço, né? Já sabia Nós que ia estamos sair de casados baixo já há que o quatro, foco tá nós dado. estamos casados há uns 6, 7 anos já. Nós começou, eu falei, senta que lá vem a história. Então, Aí ela ficou ali, por fim ela fez um corte, né? Famoso É. corte do beach tênis, né? pois é. Mas a gente sempre falava assim, falou, cara, eu quero passar autenticidade porque é o seguinte, pro cara se conectar em mim, ele tem que entender que ele é que nem eu, sacou? Se eu sou o cara fodão, que fala bem, que tá... Igual o negócio de roteiro, por exemplo. Isso é um negócio que é sempre recorrente quando a galera vem gravar com a gente, eu perguntar. Como é que vocês montam roteiro? Não monta. A gente literalmente não monta. Você pode chamar a gente de amador por isso, mas a gente é amador mesmo. Sabe? A gente não é jornalista. Eu não sou formado Porque em o jornalismo. amador vem de amar. Sacou? Cara, A nossa parada, ela é... É claro que assim, a gente sabe que a gente tem que se policiar às vezes, que tipo, pode perder o controle, sacou? Mas muitas vezes o cara monta uma bela pauta pra fazer uma bela gravação e perde um monte de coisa. A gente já viu isso acontecer várias vezes aqui. todas. E muitas coisas fodas que a gente tem que... Todas. Das coisas que a gente conta aqui em off pra vocês de papo que a gente teve, não estavam planejadas. Elas aconteceram porque a gente não planejou nada. A gente só deixou acontecer. Todos os papos de roteiro, no final que acabou o off, as pessoas sempre contaram meia hora de papo foda aqui. Foi muito mais É, interessante, não não foram dava Então a gente previsto, acabou né? descobrindo Que não tinha nada que a ver com a pauta. esse papo de, como é que vocês fazem isso? Aí a gente falou assim, cara, vamos só não fazer pauta, sacou? Vamos só conversar. Vamos ser a gente perguntando pro cara, e aí, qual que é a sua? Porque, igual, por exemplo, tem os caras que às vezes o papo vai começar e o cara pergunta assim, cara, mas você é formado aonde mesmo? Você estudou, trabalha com quem? Que é pra ele apresentar o cara, né? Estou com o Dani, que é formado, fico 10 minutos falando de você. É melhor falar, ô Dani, qual que é o seu rolê? Exatamente. Fala aí. A gente começou a Quanto aplicar isso, sacou? Mas faz, ué. Falou assim, cara, quando o papo começar, eu converso contigo. A melhor pessoa que vai contar sobre você É você É mesmo. você mesmo, exato. E uma coisa que eu acho maneiro, isso aí da autenticidade é um fator que conecta muito, velho. A gente já percebeu, até contando uma breve história, que a gente tentou fazer roteiro, o nosso primeiro episódio, o Guamá, ele fez um negócio bonitinho, falar, cara, tá aqui isso aqui, pega lá que a gente vai mandar bala. Primeira frase, eu acho que Primeira frase de Jahu. eu já errei a porra do Na hora que negócio. você fala, hoje eu ia falar, isso te deixa tenso, que você Cara, sabe que você mano. tem um negócio. Não, e a gente já sabe, Tem uma tipo parada assim, pra seguir. eu sou bom no improviso também, tipo, aí vai fluindo, pô, Sim. vai fluindo. Agora, quando tem que decorar, e aí é aquela pressão, que se não sair exatamente daquela forma, você já trava, porque você não sabe o que você vai falar depois. E eu acho que quando vocês trazem isso E eu pro ligo, papo... foda-se, falei, foda-se, faz de qualquer jeito essa merda. Cara, isso é muito mais natural. É muito mais mano. natural, é muito mais natural. A gente fala que assim, o cara. O que acontece? Você faz o roteiro, o profissional que sabe pegar um texto pronto e replicar ele naturalmente é o ator. Que a gente sabe que é uma pequena casta da sociedade, que quase ninguém tem esse dom. Uhum. Então, tipo assim, pra você fazer isso, tem que ter Ou uma esse treinamento, prática. né? Você tem que ter uma prática muito profunda, sacou? Então, tipo assim, às vezes o cara vem gravar conteúdo aqui com a gente, conteúdo pra YouTube, pra si mesmo, sacou? E o cara vem com o roteiro e trava. A gente fala, cara, o conhecimento já tá em você. É que você tá preocupado em lembrar o que tá escrito na linha que você escreveu. Mas se eu perguntar pra você, cara, me fala sobre tal coisa. Pô, você é nutricionista, você é especialista em emagrecimento. Você fala assim, cara, o que eu tenho que fazer pra emagrecer? Você vai descer um texto de 8 minutos pra mim. Mas por quê? Porque o conhecimento tá aqui. Sacou? Você parte de você falar. Mas a pessoa não sem aceita decorar isso nada. enquanto ela não... A gente fez vários... Ao longo dos anos, a gente testou isso milhares de vezes, toda vez a mesma coisa. A pessoa tá aqui tentando fazer 1 minuto e meio de dieta cetogênica. Dieta cetogênica, eu errei. Mas eu não esqueci dessa palavra. Eu esqueci. Falou, fulano, me fala aí, dieta cetogênica, tá gravando. Então, dieta cetogênica, nem respirou. Falou, tá gravado. Ela, como assim? Tá gravado, tá pronto seu vídeo. Já Ela, pegou o como corte assim? certinho. Falei, que tá precisava. perfeito. Era isso aí? Ela, tá pronto seu vídeo. Mas eu não. É isso aí, ué, você tá preocupado exatamente, ver a linha, do jeito que ela falou, a vírgula. Cara,
A Não, isso ordem sabe que é dos o pior? fatores ali não vai A interferir. pessoa que tá consumindo, ela tende a aprender mais e entender melhor a pessoa quando ela fala de forma natural. Quando o cara acha que assim, ah, não, mas aí tá muito simples, ah, não tá legal. A pessoa que tá assistindo, geralmente, ela tende a entender melhor quando ela fala descomplicado. Quando você vem cheio de termo, cheio de regrinha, cheio de trelelê, o cara tá assistindo e fala, ih, nesses Não termos tô aí. pegando isso aí, Esse não. job aí eu não entendi, não. velho. Maneiro. Esse case aí. Maneiro. E tem uma coisa que eu acho que, assim, eu queria entender real, porque, tipo assim, parte da proposta, pelo que a gente já acompanha um pouco do podcast de vocês, é não ter só essa naturalidade, mas você mesmo levantou, que é, tipo, fazer com que a pessoa se sinta muito bem. Porra, e é real, assim, galera, vocês não acompanham esse processo, mas desde o primeiro dia que a gente veio aqui, no caso, a gente sempre foi muito bem acolhido, e apesar de não Mentira estar que é gravando... jabá, estão sendo pago. Não, é... É uma se publi. for- O se episódio fosse é uma se publi. fosse, Ah, tava ele não, bom. não, Se fosse é, a publi, já tava bom. Se fosse publi, tava Não, é. Mas é fato, porque a gente tem uma tendência a ser muito genuíno, assim, quando a gente vai elogiar, porque eu acho que isso é. Pô, eu não consigo ser falso quando eu elogio alguma coisa. E isso é real, tá ligado? Tanto é que até um comentário à parte, mas vocês chegaram a ter uma disposição, falar, cara, vocês querem fazer podcast? Vamos conversar um dia? A gente veio, conversou, entendeu melhor como é que funciona o modelo de negócio, vocês fizeram isso, sim, Cara, de coração já aberto. teve, vamos botar, brigas homéricas de outras pessoas com a gente, por que que a gente não cobra isso? É. Porque a gente, vamos botar, a gente perde horas e horas da nossa vida, já há anos, fazendo esse papo que a gente fez com vocês Você aí, cara. constrói relações. É, o que as pessoas vendem como consultoria. a gente Network dá vale papo, mais que assim. barras de ouro. Muito mais. Caralho, isso é forte. O corte dele. Não é dinheiro que vale mais, né? O barra de ouro vale mais que dinheiro, não tem isso que o Silvio Santos falava? Aham. Network vale mais que barra de ouro. Forte. A gente entende, cara, que é porque conhecimento e experiência é pra ser compartilhado mesmo, sacou? Sim. A gente gostaria que, quando a gente começou, alguém viesse e desse caminho pra gente, sacou? Que seria legal e teria encurtado muito espaço. E a gente às vezes vem, cara, uma galera vem aqui trocar ideia com a gente, perdidão no lance, assim, sabe? Tipo, o cara quer fazer um negócio que nem é a praia dele. Às vezes até quer levar podcast Ele mesmo, quer fala, cara, gravar, mas ele não sabe como, o É. que, nem onde, nem quando. Nem sobre o quê? o cara nada. conta pra gente o rolê do cara e fala assim, não sei se podcast é uma parada pra você não, mano. Você podia fazer outra parada aí. Eu sei quero fazer um não." podcast, mas assim, eu vou em loja, eu experimento roupas, eu falo de moda, eu falo. E você quer ficar preso aqui no podcast? Às vezes muda, né? O Diogo tá falando isso porque teve uma convidada que a gente trouxe. É Uma a, maravilhosa. é a Ana Paula Calisto. Ela é uma socialite da moda, fodona, ela é linda, simpática, Não que eu não maravilhosa. possa ela. ter podcast, tá? Ela Não que ela não possa ter, sacou? Mas assim, depois que geralmente o pessoal vem ter experiência com a gente, ficam perguntando como é que faz, será que dá pra fazer e tal. E chamaram a gente pra um papo pra meio que assim, fazer um podcast pra ela, né? E a gente falou com ela, falou, cara, mulher simpática, gente boa, tem um capital, assim, humano, sensacional. Irmão, vende isso pra lojas, você tem que ir em loja. Você tem que ir lá na loja do cara, lá, a mulher tem loja de lingerie. Vai fazer propaganda dentro da loja da mulher e vende isso, cara. É claro que você pode sentar na mesa de podcast, só que assim, isso pode ser mais uma parada que você faz. Mas se entre um e outra, acho que a outra. Acho não, a outra teria que ser o Ela tá cargo-chefe. aí, ela faz isso pra caralho hoje em dia, sacou? Ela Faz faz muita mentorias, pública. né, pra várias mulheres. Ela é consultora de moda, né? É, de como se ela faz veste. curso pra. Ela tem turmas de mulheres que aprendem com ela. E ela faz isso daí, ela vai em Ela vai numa loja e loja tal. usando a roupa da loja pra mostrar como se vestir. Bom, puta Caraca, propaganda que pra legal. loja. É, total. Isso vê na prática. Mas quem né? no evento X, ó, tem esse modelo, tem esse modelo, tem esse modelo, vai se vestindo, pô. Pode ter o podcast? Óbvio que ela pode ter, mas se fosse os dois, se for pra ter um só, seria só. É, porque assim, Basicamente com isso. tanto tempo de rede social e de produção de conteúdo, a gente já consegue olhar pra pessoa e falar assim, cara, mas ó, eu acho que Assim, meu teu rolê é um vlog. O não é exemplo um dela ainda, podcast. porque nesse exemplo ela conseguiria monetizar rapidamente. Dentro de uma loja. Agora no podcast, até ela, mais que ela tivesse nome, até E tem ela outra, engrenar. mano, podcast é um negócio assim. Por que a gente foi pro podcast? Porque a gente não é ninguém. Porque a gente é uns fudidos, sacou? Tipo assim, a gente tá numa posição que todo mundo é mais legal que nós, tá ligado? Então, tipo assim, o podcast é você terceiriza a atenção. Eu tô sempre trazendo alguém pra dar atenção pra ela. Então, tipo assim, quando você é um material humano, isso não faz muito sentido, que é você que tem que ser a primeira pessoa. Então, se eu sou uma pessoa simpática, se eu tenho atenção do público, se eu sou bom de engajamento, não faz muito sentido ter esse podcast no primeiro momento, porque o primeiro eu tenho que transformar isso em autoridade. E depois tudo que eu botar a mão vai virar ouro. Então, no primeiro momento, você tem que usar esse seu capital a seu favor. Depois você faz o que você quiser com isso. Mas a gente, como é fudido, ninguém sabe quem a gente era nem nada, a gente falou, cara, vamos trazer a galera aqui. Porque, por exemplo, se eu bato lá na porta agora do dono da Souza Gomes, pô, quem são vocês? Eu não vou falar com vocês. Então, assim, vamos criar uma coisa que faça sentido o cara vir falar com a gente. Nossa ingenuidade, né? Primeiro a gente montou numa dor, né? Tipo assim, de, porra, aquela pessoa é foda, ninguém fala com ela. A gente tinha contato com muitas pessoas, né? Pô, fulano é campeão de tiro
Mundial e é de Juiz de Fora, pô, ninguém Caraca. fala com ele. O cara que veio agora recentemente do blog de filmes, ou séries e... É Nossa, esqueci o nome dele agora, o Anderson. Anderson. O cara é o maior blog, do Brasil, cara. O cara tá na Globo, Mix tá de na séries. Mix de séries. Perdão, Anderson. O cara tá na Globo, tá em São Paulo. Todo cara mundo que foi vai Nova lançar, York, eles chamam né? ele, porque ele é referência. Daqui. Ele veio pra gente e falou, cara, Juiz de Fora, fulano me conhece. Ele falou o nome das mídias todas grandes aqui. Fulano do Onde Tom me conhece, fulano do Onde Tom me conhece. Todos me conhecem. Ninguém nunca me chamou pra dar uma entrevista. Nossa, o que a gente E eu tem não sou de- qualquer um, ele é o maior Não, é o site maior de da América séries Latina. da América Latina. O que tem de gente que fala com a gente assim, cara, obrigado por ter me trazido, mano. Tipo, ninguém me valoriza aqui na cidade, ninguém me chama na entrevista, não sei o que tem, tal. Tipo, caralho, mano. Tipo, Surreal, né? a gente que fica agradecido, socorro. É, que bom Que que bom que você veio. valorizar, pô. Não, a gente teve altas experiências. Teve o que o experiência que a gente trouxe, assim, que foi mentoria pra gente, sacou? A gente falou, quando que o papo Quase- terminou, a gente falou assim, quase todas, caralho, Acho que pelo menos metade, assim. E delas quando o foram. papo acabou, a gente falou assim, porra. Então a parada foi essa. Falou, velho, vamos trazer essa galera, vamos tratar eles igual o rei mesmo. Falei com o Felipe, Felipe, nós vamos ligar pra essa galera. E não vai ser assim, vai ter banquete. Falei, vai ter, mas não vai ser o nosso banquete, vai ser o banquete deles. Legal. Então a gente ligava pra todo mundo, oi, você come o quê? Você bebe o quê? Ah, eu só como pizza com paçoca e batata frita com calda de caramelo. Vai ter isso aí, velho. A pessoa chegava lá, tinha aquilo, e toma um Coca Zero com açaí. É isso aí que isso aí tinha. tem. E isso vocês fizeram, muito. foi uma sacada muito genial, porque, tipo, não sei se vocês já analisaram por trás, né? Mas existe o livro Como Fazer Amigo Influenciar Pessoas. Ele fala que a melhor maneira de Eu você li dar- esse livro recentemente. Ele fala, E eu falei, caralho, eu podia ter escrito esse livro. Eu já fazia isso sem nem saber, né? Eu falei isso com o A Felipe, melhor falei, maneira caralho, de eu li fazer a essa pessoa se porra sentir desse livro. bem é você fazer ela, tipo, Mas o não é por gosto dela. maldade, cara. Mas era uma coisa minha. Eu falei, cara, a pessoa Sabe chega de e onde a fala, gente partiu caralho, disso? foda. É, eu queria perguntar, onde surgiu isso? Isso vem muito da nossa dor. Que a gente falou assim, cara, seria mó maneiro, né? O cara chamar a gente pra trocar uma ideia e, pô, o cara tratar a gente maneiro. Assim, vamos trazer os caras A maneiros. gente foi muito então. maltratado nessa vida. Mas a gente também Muito. a gente tem um background que a gente teve banda, né? Então, tipo Aham. assim, então a Juntos? gente, né, Caralho, a gente, doideira. tipo assim, a gente se conheceu por isso, Por isso, tocando por e tal. Maneiro. E a gente sempre tinha, tipo assim, a banda no Brasil, o músico brasileiro, passa O muito meio perrengue, artístico. sacou? É. Vamos falar banda, no meio artístico. O bem artístico, o artista passa muito Por perrengue. trás é então, tipo assim, muito, a gente já muito teve, pesado, meio... camarim por trás. fudido, passa fome, ou não ter camarim porra nenhuma, O jeito que fica os produtores mal. te tratam, de É, forma sacou? geral. O Não importa- desdém não importa da muito galera. tamanho, não. Tirando, Então, assim, é bizarro. Parte do que a gente traduziu pro podcast veio um pouco dessa experiência também, sacou? Da gente fala assim, pô, Tive naquele muito momento, dessa experiência. pô, você que. Não, querendo ou não, cara, Veio você muito. tá se entregando ali o seu trabalho, você tá entregando um trabalho bom pra caralho, e nem sempre, tipo assim, pra muitas pessoas é assim, te paguei o seu cachê aí, faz aí, mano. Te vira aí. E o cara não entende que aquilo tem um valor além daquilo ali. Quanto tem cachê, né? Eu te Quanto- dei é, cerveja, quanto tem cachê. foda-se. E aí a gente partiu um pouco disso, tipo assim, cara, o cara tá fazendo um rolê maneiro, e, porra, vamos valorizar esse trampo do cara. Então, assim, desde a hora que você faz o convite, até a hora que o cara tá aqui no estúdio, até a hora que o cara vai embora. Até porque o que você vai fazer aqui na mesa vai ficar registrado depois. Maneiro. Então, tipo assim, é um trabalho de registro documental do valor humano da cidade também, sacou? Então não é só um papinho qualquer. E a gente falou, cara, o conceito é esse, o cara vai vir e nós vamos dar pra esse cara tudo que a gente não recebeu nesse meio que a gente viveu aí, sacou? E só pra botar em valor, só pra pessoal entender, eu gosto de falar isso, não é pra falar, não é pra ostentar nada não, porque a gente tava fudido pra caralho. Mas pra saber que era vontade, cara. Por exemplo, a gente começou na pandemia, eu falei, já não tinha dinheiro, enchemos um cartão que a gente tava prestação. Além dessas prestações de tudo, a gente tinha um custo mensal do nosso podcast. E olha que a gente não pagava aluguel, hein? A gente não pagava aluguel. A gente começou a fazer essas peripécias aí, deu o primeiro mês, falei, Felipe, deu 3 mil reais pra bancar essa brincadeira aí. Segundo mês, 3 mil de novo. Falei, Felipe do céu, 3 conto, cara. E isso ainda não era monetizado, né? Não ganhava nada. Tudo era né? uma ideia, assim. Não, tudo era uma ideia. A gente conseguiu monetizar o canal, que é só o ato de ele liberar para que você receba, mas não que você isso está não quer dizer recebendo. que você vai ganhar dinheiro. Ele falou, agora vocês estão aptos, a gente bateu É. todas as métricas, a gente Isso bateu as daí, métricas em 2 inclusive, foi semanas, assim, cara. A gente, Caralho, eu na época, lá, com a experiência que eu tive de YouTube, eu falei assim, cara, eu acho, como a gente é um canal regional, eu acho que tipo, uns 6 meses talvez a gente consiga bater, assim, 1.000 inscritos, 4.000 horas, papapá. No primeiro mês bateu, assim. Foi tipo, 2 semanas, caralho. literalmente foi 2 semanas, eu não acredito. Mas teve algumas coisas, né? Tipo assim, nós éramos os únicos podcasts daqui, os conteúdos gigantes, o primeiro episódio 4 horas, sacou? Ó, Então, pandemia, tinha nada pra fazer, era episódio de 4, 5 horas, assim, ó. Mole, 3, 4 episódios por semana de 4, 5 horas, batemos rápido. Caralho, que Rápido. maneiro. aí se monetizou, mas não quer dizer que o dia tá entrando. Isso quer dizer só assim, vocês estão aptos a receber. Quer dizer que você tem volume pra receber dinheiro, né? Mas não tinha visualização, então. É. Se via Não adianta. tanto, né?
Uma dúvida que me veio, agora você falou que vocês... Primeiro eu vou fazer uma breve chute aqui. Você era vocalista? Não. Você era do baixo? Não. Baterista. Vocês tocavam... Você falou toda a banda Não, inteira. mas, eventualmente Que acerta. não é muito difícil, né? Eventualmente A não ser que fosse acerta. um pagode. Aí aí demora mais. Fala uns Baterista 2, baterista Falar uns 3. 15 instrumentos, né? Caixinha de Sacanagem, fósforo, sacanagem. reco-reco, Mas primeiro, só pra saber, vocês tocavam o que exatamente? Quem que fazia o quê? baixista e guitarrista. Ah, maneiro. E a segunda dúvida que eu queria fazer é como que vocês acham que, tipo assim, ter vivido nessa experiência de ter a banda, de tocar em lugares, influenciou ou ajudou na construção do podcast, além desse processo de querer tratar melhor as pessoas? Cara, como influenciou na construção do podcast? Na forma com que vocês lidam com as pessoas hoje, tá, assim. então, além fora essa questão do... Eu acho que ajudou muito, não sei se, assim, na parte de network da gente até já meio que começar, mas na parte de lidar com as pessoas, Mas eu acho que é Eu nesse não sei. sentido aí, cara, da gente sentir como é que o artista eu é acho que foi só tratado. mais nessa parte É que, por mesmo. exemplo, teve um momento que eu não tava na banda e que a banda foi chamada pra dar uma entrevista no Zine, por exemplo, sacou? E isso na época era um negócio, por exemplo, não tem muitos veículos que fazem isso com as bandas da Muitos anos cidade, atrás. sacou? Então, tipo, pra banda na época, era um negócio assim, caralho, mano, pô, nós legal, tão dando valor pro nosso trabalho, vai ter uma mídia falando da gente, saiu uma matériazinha no blog. Ter e vídeo aí você- naquela época era difícil pra caramba. sacou? ler Você uma manda pra mídia todo mundo. da cidade. Esse sentimento, a gente falou assim, pô, a gente pode proporcionar isso pra uma galera agora, sacou? De um jeito muito maior, porque a gente pode dar, assim, horas do cara sentado aqui. E, inclusive, isso gerou um pequeno problema no começo, que quando começou a difundir, como alguma galera conhecia a gente do meio da música, a galera começou a ficar indignada da gente não estar chamando a galera da música. Mas não é que a gente não tava chamando. É que a gente falou assim, a gente poderia ter sido o caminho mais fácil. Falei, vamos fazer um podcast musical. A gente sentou fazer uma lista. A gente tava sentadinho lá, cara, vamos fazer uma lista que a gente vai querer conversar? Pô, com os olhos empolgadão. Falei, caralho, já pensou? Eu poder ter o prazer de conversar com o dono do fulano, com a tia da coxinha que faz aquele cara da pipoca que tem uma filha do caralho lá. As pessoas maneiras, né, da cidade, viajando. O Paçoquinha, que é o personagem. O Ranger primeiro que Verde. pensou. Falei, caralho, não conheço o Ranger Verde não, pô. Eu tenho desculpa pra convidar ele agora, né? Enfim, fomos fazer. Eu falei, cara, se eu for da música, eu conheço todo mundo de fora. Tipo assim, eu posso pegar o telefone agora e ligar, eu sei que vai vir. Então, se eu depender de ligar pra essa galera e marcar com essa galera, eu vou marcar 50 músicos. E até eu conseguir convidar uma galera que eu não conheço, eu nichei. Não, e aqui tem um negócio nichei. que até hoje a gente falei- fala pra todo mundo que tem podcast, que foi nessa lista que a gente descobriu isso. Se a gente tivesse ido por esse caminho, que teoricamente é o caminho mais fácil pra gente, a gente estaria tão confortável de estar dentro da nossa bolha que o papo não seria tão legal. Sacou? Porque, tipo assim, a gente perderia várias experiências e o fato da gente se tirar da nossa zona de conforto proporcionou a gente um desenvolvimento pra falar na mesa e pra aprender coisa com outras pessoas muito maior. E a gente vive falando isso hoje em dia pra galera que tem podcast aqui dentro do estúdio. A gente fala, cara, de vez em quando, chama um cara que tem nada a ver com o teu rolê. Vocês gravaram com o Santiago. Foi. O Santiago adorou a experiência. Ele falou, mano, eu pude falar umas paradas que eu nem sabia que eu conhecia, que eu sabia falar, e os caras me contaram uns Ele negócios falou que foi o muito papo mais foda. legal que ele teve, porque ele só tá É. conversando com o pessoal da área dele. Isso foi um negócio que a gente descobriu aí. Por que aconteceu? A gente começou a Não chamar tem- essa galera, começou a chamar empresário, chamar os artistas, chamar não sei quem, tal. Aí um dia no chat ao vivo, a galera começou a falar assim, pô, galera, vocês são foda, hein? Pô, conhece a galera da música aí, vocês sabem que é foda o Vocês são rolê. de banda, não chama ninguém. Nem chama os caras das bandas. Só que assim, a gente ia chamar. Só que a gente falou assim, cara, não vou botar essa prioridade, porque vai rolar. Inevitavelmente vai rolar. Já E tinha um rolaram acesso fácil, muitos- né? É. Era mais fácil Se esse ligasse contato. pra marcar com 20, Isso 20, é 30 fácil. artistas A de gente fora, teria marcar com os feito- 30, teria já feito tava pronto. 20 episódios de cara, com músico, sacou? Tanto é que teve até uma situação que os caras até me zoam aí, porque a gente conversou com o Rodrigo do Strike. Eu sempre fui muito fã do Strike. Pra mim foi uma realização de vida. Falei, caralho, eu vou conversar com quem tá esse Strike. O Diogo era amigo do cara, sacou? Tipo assim, pra ele, pro Marrom, Era foda-se. só mais um aqui, Sacou? né? Pra eu ia não. pra show, Vinícius Strike, carregava caixa, ia com o É, Rodrigo, botou sacou? um telado. Falei, o Rodrigo, falei. E aí é o negócio da bolha que a gente fala. Eu, se você assistir esse O Guamá episódio, famosão, fez Vikings, o cara falou, cara, Guamá, gente, é o Guamá. aí é o negócio que a gente tá falando da bolha. Se você assistir esse episódio, você vê que, assim, de repente, pro cara que tá assistindo, pode ser legal ou não. Porque, assim, eu sei tanta coisa daquele assunto que eu afunilo tanto que às vezes o cara tá assistindo e se perde. O cara assim, cara... E aí a gente falou, cara, não vai ter tema, não tem nicho, não tem nada. Eu vou conversar com todo mundo. A meta, o nicho é quem tem história interessante, nós vamos conversar. A gente até brincou que a gente tinha a famosa lista dos 50. Que a gente montou uma lista que tinha 50 nomes na época de pessoas que a gente achava que a gente nunca ia falar. E a gente falou assim, achava que tinha vamos umas- riscando essa lista Umas aí, mano. potenciais, assim, É. essas aqui dá pra chegar.
Essa aqui não tem nem telefone, não sei nem se vai ouvir É. a gente ligar. A gente de colocou nessa mensagem. lista. Julia Horta, colocou dono de empresa gigante da cidade. César Romero, pessoal Colocou, da e, Viva. inclusive a prefeita, na época. Que nem, tipo assim, não era a prefeita, né? Era assim, botou o o cargo. prefeito. Prefeitura. O cargo, A botamos gente, o cargo. tipo assim, a gente quer um dia chegar e falar com a autoridade máxima da cidade. Quem for, foda-se. A gente tem que chegar num nível que o nosso podcast ele vai estar tão difundido que ele vai ser reconhecido como um veículo de comunicação da cidade. Popular, não é popular, foda-se, mas a gente vai trazer. A gente conseguiu riscar essa lista, sacou? Tipo assim, em um ano a gente conseguiu riscar os 50 nomes, assim. A gente botou o pau e a gente falou, cara, e foi isso que fez o negócio acontecer. Porque a gente falou, em vez da gente nichar na música, nós vamos trazer a galera também. E aí vamos trazer outra galera. E aí veio essa parada, porque assim, a gente era da música, a gente poderia ter ido pra música, mas decidiu não ir, sabendo que pro músico era um negócio mó legal. Igual, por exemplo, sou super fã da Não, a gente Obey. não foi, a gente foi depois. É, A gente esperou sacou? não nichar. Eu acho que Depois seria tinha até 50 um episódios que não falamos com essa galera. Até seria um problema Aí a se gente pode tivesse fazer nichado. 10 músicas seguidas Tranquilo. que não vão falar que é música. Tanto é que a gente falou com galera do sertanejo, a gente falou com a galera do rap, a gente DJ falou de com a galera do rock. funk. Nossa. Sacou? Por exemplo, a gente trouxe a galera da UB, que era uma banda daqui da cidade que eu sou super fã. Os caras vieram trocar ideia com a gente. Foi uma oportunidade de divulgar o trampo dos caras, de explicar a história dos caras, contar casa, não sei o que lá. Mas chegou o momento, sacou? Tipo, depois a gente passou um monte de coisa e esses caras vieram. E isso aí foi foda pro desenvolvimento do projeto, sacou? Cara, isso é muito legal, que tipo, vocês trouxeram diversos insights sobre como começar negócios, não necessariamente podcast. Então, pô, vocês estão estudando aí, gente, depois volta essa parte, foi tudo de Mas novo. isso aí, você perguntando o que a banda ajudou, a É. banda ajudou muito nisso também, porque a banda é uma empresa, a gente estudava muito É, isso, a gente isso é sempre lidou como interessante. empresa. E muita então gente tinha não via a setores. banda como empresa. E por Cara, isso que muita banda a deixava nossa de banda crescer. era uma empresa Uhum. mesmo, cara. Era setores, processos, cara, bizarro, era empresa mesmo, a gente estudava muito isso. É, tipo, o dinheiro que entrava, Tinha era caixa, de caixa, sacou? tinha tudo O caixa era assim, isso aqui vai pra tráfego pago, isso aqui Tudo vai pra tem uma criar empresa, um produto assim, sensacional. cronograma de Show, trabalho, tudo. shows, ensaios, pessoas que têm que ser pagas, como que vão ser os ensaios, como são as tarefas semanais que cada um tem que fazer fora, porque fora dos ensaios Ensaio, né? cada um tem sua função por fora. Uhum. Um tem que fazer a arte, um tem que cuidar do Instagram, um tem que marcar o show, um tem que... Cara, era muitas coisas, então era muito processo. Era uma empresa... Por exemplo, a literalmente. gente, como lidava com a parte de audiovisual, muitas vezes a roteirização e produção dos clipes era nossa. Sacou? Ah, Praticamente Que eu todos, já- né? pô, e é algo que eu queria muito, tipo, entender como é que vocês fazem, porque o bom podcast, o bom host é aquele que faz o outro sentir confortável. E, pô, vendo o episódio de vocês, às vezes é uma galera que, tipo assim, pô, essa pessoa é mó sério e tal. Cara, chega aqui, a pessoa se diverte, bota o pé em cima da mesa, faz soltar na cara. Tipo, realmente consegue trazer a verdadeira essência da pessoa e meio que tirar esses milhares de baixos que a pessoa coloca, por causa do mundo Isso aí que tem ela uma colocar. técnica. Como vocês Eu vou fazem te- isso? Vou ter uma técnica. Isso aí é o Chama jogo que faz. cachaça. Tem um bar ali enorme. É cachaça, mano. É um bom off antes. Soca vinho, cachaça, uísque, Red Inclusive Bull, tem né? a Vai curiosidade, embora. né? Que esse bar que tem aí não é nosso. Porque eu e o Diogo a gente não bebe. Aquele bar que tá ali, é tudo convidado que foi trazendo, foi ficando Então, aí. essa é uma coisa que a gente ia montar, porque a gente falou que a gente sempre quis dar tudo pro convidado. A gente montou um barzinho de começo e Felipe, depois a gente compra mais. Sim. Só que no primeiro que teve, já trouxeram um, no segundo já trouxeram, no terceiro foram trazendo tanta cachaça, tanta bebida, uísque. Falei, cara, pô, pelo menos alguma coisa estão ganhando. Só cachaça. Porque todo mundo achava que a gente bebia, cara. Não sei se pau de banda, né, tatuagem, pô, os caras bebem. Então todo mundo vinha trazer uma garrafa de cachaça, garrafa de uísque, Só que ia ficar pros convidados. Doideira. Mas aí ia só aumentando o arsenal. Mas assim, tem o negócio a dinâmica do co-host é legal por isso. Por causa da dinâmica também. Eu sou um cara um pouco mais fechado. Eu tenho uma pegada um pouco mais séria. O Diogo é um palhaço. Então, tipo assim, o Diogo Ninguém geralmente. nem percebeu, Então, né? geralmente isso parte muito do Diogo. O Diogo geralmente que quebra gelo, faz piada com quem nem deveria fazer. Sacou? Não, Ué, conta, piada que tem uma nem vez- deveria fazer. Teve uma vez, tem uma galera aí da luta aqui na cidade, e tem as academias, e às vezes as academias têm rixas Desde entre pequeno, elas. meus sacou? amigos me falam que eu não tenho limite. É. Eu tento ter, mas não Nesse não, dia eu a falei piada assim, pô, faz... hoje o Diogo vai apanhar. Pois mano. eu descobri que TDAH tem isso, essa impossibilidade de jogo. Eu falei, cara, eu achava que eu só era doido mesmo. Aí, tipo assim, as academias aqui, tipo assim, geraram uma certa rivalidade e tal. Tinha E eu duas convi- academias e eu convivi essa específicas. realidade, eu sabia. E o Diogo ficou no meio aí. Eu treinei uma época, eu fui envolvido com o pessoal da arte marcial um tempo Que eu era também. amigo de um time que era de um lado. Mas Aí o que aconteceu? No comecinho, lá no episódio 5, 6, a gente trouxe um dos caras que era irmão do cara que criou uma das academias. Aí a gente queria falar com o irmão dele também, só que o irmão dele tava, tipo, ido pra outra cidade e tal. E foi maneiraço, que a gente falou de MMA, e falou da história da academia, não sei o que lá, e foi da hora. E a gente sabe Se que o irmão perguntar, eu dele falo o tinha uma rixa com outro atleta
que, tipo, tinha sido discípulo dele, e eles tinham tido um problema e montaram outra, que deu origem a outra academia. E aí o cara, a gente viu que no papo ele esquivou muito disso. Eu falei assim, não sei, passou, foda-se, acabou A essa gente merda. perguntava e Sei lá. desconversava em Só que assim, segundos. Fugiu o máximo. Nessa Não, bolha aí... conversava mesmo. Eles já mandava mensagem. sai fora. E nessa bolha, por isso que a gente fala que é legal você sair da sua bolha, mano. Nessa bolha da arte marcial aqui na cidade, as equipes, os alunos e tal, tinha uma panela de pressão em volta dessa porra, que a galera queria ver esse combate, queria ver essa luta acontecer. Que os caras ficavam se provocando na internet, sei que lá. Aí passou, o cara foi embora, não falou nada, meu papo foi maneiraço, tudo. Meses depois, o outro cara da outra academia, que foi discípulo do irmão desse cara, O Rivaldo. foi convidado, e esse cara era lutador do UFC mesmo, e chegou a lutar no UFC. Caralho. E isso era o gancho pra trazer o cara, pô. O cara é lutador do UFC, era daqui da cidade. Você vê como é que Juiz de Fora tem gente interessante pra conversar. maneiro. E também Pois é. nunca, Pois e é. ninguém nunca tinha conversado Ninguém com o tinha cara falado com mesmo. o cara também. O cara só- tinha acabado de chegar de Dubai, mó É, rolê. Doideira, né? Aí era interessante por quê? Pro cara contar como é que é a vida profissional de um atleta, por exemplo, a gente já teve podcast de empreendedorismo que a gente fala pros caras assim, cara, você sabe que um lutador é um grande empreendedor? Você sabe como é que funciona o salário do cara? Que ele não tem salário, não. Ele recebe por bolsa. E ele tem que fazer dinheiro render até a próxima luta. Você sabe disso? Às vezes o cara não sabe. É um puta papo legal pro empreendedorismo, por exemplo, sacou? E aí esse cara foi, a gente foi conversar e tal. E inevitável, eu tava sondando no papo se eu conseguir chegar. Sacou? Eu comecei a tatear assim, suavemente. Cheguei eu de Pra voadeira. Aí o Diogo sabia, porque Olha o no off eu contei toda a história pro Diogo. Falei os nomes, falei o que aconteceu, tudo mais. Falei, cara, inclusive teve há pouco tempo o JF Fight, a galera tava pedindo pra essa luta ser card principal, os caras estavam tentando casar, mas não rolou. Pô, o cara tá no UFC, mano, o cara não tá nem aí pro que tá rolando aqui, sacou? E aí eu tentei durante o papo tatear pra ver o que que ia acontecer e tal. Mano, o Diogo, uma hora, ele entra numa pira de falar assim, eu vou perguntar. E ele Tipo, começa, ninguém ele me não começou segura, a cutucar o cara, ele começou a perguntar diretamente pro Você viu cara. esse bichinho? Uma hora, ele falou assim, diretamente pro cara, falou assim, aqui, posso falar o nome daquele cara agora aqui? E aí o cara meio que discursa, como assim, né? Eu vou falar o nome daquele cara aqui agora. Vocês estão de boa, como é que tá o bagulho e tal? E o cara meio que assim, pode falar. É. Fala aí. Pode falar aí. Pode falar o nome dele. Ele assim, ó, a mãozinha assim. E já ficou meio tenso, né? Começou a ficar meio assim. E o Diego falou assim, pode falar o nome dele aqui mesmo? Ele, pode falar, fala aí, não tem nada não, nada a ver, não sei o que lá, tal. Pode falar o nome dele então aqui? Fala aí então, pode falar aí. Então eu vou falar o nome do... Aí ele fez assim um tempão, apontou pro Eu olhei cara. pra câmera, então eu vou falar o nome que você teve o problema lá. Foi o... Aí eu olhei pra câmera assim, né? Aí ele Nem falou, lembro. tipo, um nome aleatório, assim, o José das Couves. Eu falei um nome aleatório só pra ver o cara ia falar. Foi o. Só que- Logo que eu falei, foi o. Eu falei o nome mesmo. Não, mas nisso o cara já tava meio vermelho, meio nervoso. Eu achei que o cara não queria trazer isso Eu pra acho que ele é tona, negão sacou? igual eu, e tá vermelhão. Não, negão, tá doido? É, ele é igual eu, ué. Você tá confundindo as pessoas aí, nada a ver. Ele é negão igual eu, ué. Aí É o Felipe, eu falo o nome, ué. Felipe é negão? É, ué. Então tá. Lógico Aí, que é. Igual ele eu. ficou meio nervoso e tal, mas só que o Diogo continua insistindo, sacou? Aí ele ficou. Não, mas assim, morreu? Não tem mais treta, não sei o que lá, tá. Uma hora ele virou pro Diogo e falou assim: meu irmão, você já sabe qual que é a sensação de tomar um mata-leão? Você quer ser Um sorrisinho na cara assim, você já. Você sabe como é que é? Né? Aí eu fui pra cima, né? Eu fui, sentei assim, falei, sei sim, inclusive eu treino muito, porque aqueles são amigos lá. Sei bem treinar. Já foi puxar Cara, a mas treta, no cara. fim- Aí ele não aguentou, ele riu. Mas no fim das contas, o filho da puta conseguiu fazer o cara falar da parada mesmo. Ele falou: mano, isso aí eu não vou dar moral pra essa porra. O cara faltou com. Isso aí foi o seguinte: o cara faltou com respeito, isso aqui é lá, tereréu. O cara falou. É porque a Caralho. pessoa ele Assim, entendeu. correndo o risco do Diogo morrer, mas o cara falou. Do outro lado. Ah. É porque quando a pessoa, ainda mais que tava no começo do podcast, a pessoa não sabe, ela não entendia se era uma entrevista ou se era uma conversa. igual hoje. Bate-papo, né? Uhum, Então uhum. a pessoa, ela se tentava se esquivar de alguns assuntos, achando que se ia apertar. Só que ele entendeu, nesse momento ele entendeu, cara, entendi, ele só quer saber por alto, ele não vai me apertar. Aí ele soltou o que podia ali e acabou. Maneiro. Mas é o que a maioria entende, é o que a maioria hoje está entendendo. Na hora que o podcast, quando você faz uma pergunta, fala, posso falar até ali que não vão me apertar. Que, tem Não, que é um e- bate-papo solto. Né? É, eu acho que isso traz essa personalidade do podcast. Porque, o tipo assim, é o que o jornalista Lamar que vai na pauta pra É, te apertar mesmo. É, aqui você tá livre, cara. Tipo assim, não é que eu não vou brigar com você, eu quero conhecer você. Não, o Eu mais acho que legal, essa é uma cara, que o proposta cara tem, boa. assim, Chamei aqui é pra ser meu amigo. pô. É É. legal, na verdade é legal mesmo é tocar nas paradas espiosas, porque tipo assim, o cara pode falar sobre aquilo sem timing, sem preocupar com corte de, o cara não vai deixar eu falar isso. Não, Quer fala dizer que a aí, pessoa mano. vai entrar por cima, mas isso não foi aquilo, não. É. Mas não sei o que sabe, aqueles embates. Não A vai gente ter. teve Falei. muitas dessas experiências aí que foram legais por isso, igual eu tava contando do Bruno Sequeira no off aí, que ele veio, né? Foi um prefeito que saiu daqui com a galera escorraçando ele, falando, pô, você abandonou a cidade, sei que lá. Teve uma situação que ele não... Rolou um bottom que rodou na cidade, que era tipo assim, era tipo um slogan, né? Tava escrito Bruno, né? Aí tava assim, Bruno, grande demais pra pensar pequeno.
dava a entender que ele era bom demais pra cidade, sacou? Essa foto rodou pra tudo quanto é rede da cidade, a galera falou assim, pô, que filha da puta, isso que lá. É porque na época saiu que ele ia sair de prefeito no meio do Ele ia se mandato candidatar pra outra pra coisa. se candidatar a deputado. É. Aí saiu esse Senador, slogan. na verdade, senador. né? Ele Aí acabou tendo que vir. E aí né, saiu o deputado. bottom, Bruno demais, é grande demais pensar pequeno. Ou seja, pensar pequeno é ser prefeito de Juiz de Fora. É, sabe? Linkaram isso na Só hora. que assim, a gente, como tem essa expertise com design, essa coisa assim, a gente bateu o olho no Bottom na época e entendia que era, na verdade, um problema de diagramação. Que era assim, Bruno Siqueira, aí tinha um corte, no meio tava escrito assim, PMDB. Aí vinha embaixo, grande demais pra pensar pequeno. Era o PMDB slogan- que era grande demais pensar pequeno. Sacou? então O foi slogan, outro ele tinha a detalhe, ver, cara. ele tinha relação Um com o PMDB. slogan do Só partido, que não erraram era a dele. diagramação. Só que você deixaram olha de PMDB longe, você vê o pequenininho. nome do cara grandão, o Nossa. slogan grandão embaixo, você não tá vendo que é relativo ao O partido. Bruno Siqueira Bitelo, pequenininho. E aí ele você contou, nem tipo assim, via. no papo lá, ele acabou falando assim, olha, isso daí foi o seguinte, era um bottom interno pra uma campanha interna do partido, Tinha que nada a ver com ele, era uma do convenção partido. pra ver assim, quem tava ali, o que que ia concorrer. Eu estava numa convenção pra ver se eu ia ser senador ou não e tal, e esse era o meu bottom dentro do partido. Um amigo meu, pra me ajudar, tirou uma foto daquilo, aquilo rodou. E as O pessoas amigo dele, interpretaram ó. tudo errado. Tadinho, não tinha nem essa pretensão. Isso é engraçado porque a gente tá falando aqui até de interpretações erradas, né? Tipo, eu ia falar misinterpretation, mas foda-se essa merda aí. Mas é tipo, é muito comum a gente ter, às vezes, pessoas que interpretam coisas diferentes e acabam quebrando as barreiras aí, prejudicando o relacionamento. Eu acho que quando você dá um espaço pra pessoa poder explicar uma história que às vezes é uma história delicada, complicada de ser dita assim no Isso no não dia a acontece. dia. A TV nunca pergunta isso. Não, não, normalmente vai incendiar em cima Ele daquilo, inclusive a falou com a tendência é gente que assim, piorar. Não ele vende deu jornal. uma desaparecida porque ele sentiu que a mídia tava no pé dele, tá perseguindo ele e tal. Realmente ele saiu bem massacrado. E aí realmente, cara, na época sai muita notícia ruim do cara, né? E assim, a gente traz o cara, na boa vontade. A gente falou, mano, você quer falar de política? Não é Fala. defendendo ele, nem falando mal, nem sacou? falando bem. Mas A gente traz o cara porque é o aconteceu seguinte, no episódio. a gente se vê como. A gente entende que a gente virou um mecanismo pra essa galera ver essa pessoa de um aspecto que ela. De um ponto de vista que ela não vai ver em outro lugar. E dá a oportunidade pros caras se explicar também. Se você quer acreditar no que ele vai falar ou não, aí não é com a gente. Mas eu dou espaço pro cara falar. Tanto é que ele foi falando, ó, não vou falar de política. Só que no meio da conversa ele sentiu tão, ele entendeu o rolê da parada, ele sentiu tão à vontade, que ele quis muito falar de política, sacou? Ele explicou várias paradas, explicou. O Diogo, inclusive, falou dos apelidos dele ao vivo. Tipo assim, não. Pedi ele pra chamar dos apelidos. Bruno Playmobil, Bruno Tesouro. Ele tinha um sacou? apelido. Eu falei, posso chamar de tesouro? Ele, Porque ele ficou à vontade. E aí, pra quem tá assistindo legal, que o cara viu uma perspectiva que, de repente, o cara não vai ter oportunidade de ver aquilo em lugar nenhum. O cara falou assim, olha, mas não tinha pensado por esse aspecto, né? De, o cara, pô, era um negócio interno, era convenção. Então, nunca ia assim, saber. E rede social geralmente já tá enviesado, sacou? Quem faz a publicação geralmente já tá com, tipo assim, enviesado pra onde quer mandar aquela narrativa. Uhum. Ali não, cara, é o cara que tá falando a versão dele, mano. Fala isso, sacou? Às vezes pode acontecer da gente falar assim, cara, mas e tal coisa então? Aí ele Às vezes fala, né? acontece, sacou? Mas é a gente fazendo às vezes do cara que tá Mas é sem assistindo. apertar. É só uma pergunta normal. É. Só uma pergunta normal. Cara, eu acho que o diferencial, vou até fazer uma pequena pausa rapidinha pra poder fazer um negócio legal que aconteceu recentemente no nosso podcast. A gente tá com agora parceria com a Play for a Cause, que é uma empresa que trabalha um pouquinho com caridade. Ele pega itens usados de gente famosa, camisa que o Pelé usou na Copa de 70. Leiloa e traz. Eles vão ter um leilão, então bota aqui que eu vou esquecer. Olhei à vontade. Eles vão ter um leilão bem legal, que vai começar dia 8/11 e vai terminar dia 21. Olha o que tem no leilão, vê se não é interessante. A camisa do Pelé, que Puxa o só o Dino... mic pra tu aí, que eu não sei se tá pegando. Puxa o mic pra você. Vira pra sua boca. É. A camisa do Pelé, que o Dinamo de Zagreb, o Kiev, fez pra ele em homenagem. Vai ter a kit autografado de revista, bola de tênis da Maria Sharapova. Porra, foda. Vai ter bandeira dos Estados Unidos autografada pela Honda. Essa eu queria, por sinal, pena que eu não tenho dinheiro pra isso. A Pela- capa Pela montadora de carro? pela montadora e pela lutadora. Honda Round. Pelas duas? Ela- A Honda dentro de um Honda. A Honda do Honda no Honda. A capa de raquete autografada pela Billie Jean King. Só gente famosa. Só de famosaça, né? Foto autografada de Chris Evert. E o que eu mais queria, que é a carta de Muhammad Ali. Caralho. Porra, foda. imagina a carta do Muhammad Ali. Falando assim, tanta gente foda, mas tipo, imagina de ter tudo isso em casa. Caralho, foda. Maneiro mesmo. Só trilionário. A carta do Muhammad Ali eu ia emboldurar na parede, assim. Imagina que foda. Eu vou botar minha carteira pra mim. Puxa. Imagina assim. Deixar se perder na cara. Depois de Fica 12 anos, puída. tá a carta cheia de mofos lá na carteira de água. Colocar as folhas de chuva. louro, fica dentro da carteira, tudo puída. Aí Cara, que foda e- isso aí. Aí eles leiloam isso Leiloam. e reverte pra... Esse dia, tipo assim, ele levou, sei lá, por R$2.000.
80% do valor, caridade, 20% manter o negócio. Manter o negócio. Então, pô, é foda que eu até, tipo, eu fui de Petrópolis e tal, teve aquelas desastres de Petrópolis, as Sim. chuvas, então, eles ajudaram pra caramba Petrópolis, então, que ele fazia esse momento de poder divulgar esse nosso parceiro, que é um bagulho muito maneiro. Acho que é... Da Pô, hora. pensei o rolê, né, Essa gente? empresa é de onde? É de São Paulo. É de São Paulo. É. Ah. Não, Rio. Pensei o rolê, né, cara? Agora nem Rio, São Paulo. É. Do Brasil. Do Tá aí, mundo. tá aí. Show. Cara, eu até perdi o linho da meada aqui. O que tava falando antes? Qualquer coisa. Não, mas tudo bem. Cara, eu vou fazer a pergunta que bota o podcaster que já me fizeram já na fogueira. Faço pro Felipe, então. Qual que é o melhor podcast que vocês já gravaram? Primeiro episódio? É. Melhor. Essa pergunta da fogueira já me perguntaram, eu fiquei 2 horas pra pensar nessa porra. Melhor. Cara, eu não sei se eu tenho um. Ou a melhor Melhor, história Depende também, da acho. categoria. Melhor Tipo assim, o melhor pra, assim, pro Vox Lab, na minha opinião, foi o da Margarida. Não porque é a Margarida, mas é porque era um objetivo full que a gente tinha enquanto mídia, de a gente se firmar e da gente provar que a gente, pô, dava conta de passar informação de qualidade pras pessoas e de virar um veículo de utilidade pública. Que legal. Sacou? Porque a gente, no dia que ela veio, foi meio que uma... Começou assim, né? Quando os secretário de saúde veio, depois um vereador veio, aí um deputado topou vir. Quando isso começou a acontecer, a gente começou a entender que a gente tava fazendo meio que certificado, né? Tipo, não, tipo assim, como um conteúdo de mídia que, beleza, é legal ir lá, sacou? Tem algum valor ir lá. E aí as pessoas no chat, elas reagiam, tipo, caraca, que oportunidade de mandar perguntas. E a gente acha que esse é um episódio que foi muito importante, porque a gente conseguiu mexer na cidade. De verdade, assim, sacou? Teve coisas que a gente contou pra prefeita, que a gente trouxe do chat, ou que a gente trouxe da nossa presidência mesmo, que depois, no pós, virou ação. Então, por exemplo, aqui em Juiz de Fora tem um time de futebol americano. A gente contou pra ela que tinha 2 times de futebol americano na cidade, disputaram o Campeonato Carioca, e os 2 times tiraram os times cariocas da final, e a final do Rio foi aqui em Juiz de Fora. Eu falei, esses caras não têm onde jogar. Como é que vocês deixam isso acontecer, sabe? E esses 2 times se fundiram, viraram imperadores, ganharam o Campeonato Brasileiro, e os caras nunca tinham conseguido jogar no estádio da cidade. Que a prefeitura Tipo não assim, liberava. Não é diminuindo o Tupi nem nada, que tem um valor gigante pra cidade, mas tipo assim, é outro time importantíssimo da cidade que tá fazendo muito pela cidade. E os caras não podiam jogar no estádio. Aí a gente contou a história pra ela, uma semana depois ela tava reunida com os caras lá na prefeitura e os caras conseguiram jogar no estádio. Cara, Isso partiu muito da gente. Olha, tem esse quadro aqui, mano, não é possível que vocês vão deixar isso passar. Porque às vezes não chega mesmo no poder público, sacou? E a gente começou a perceber que, de certa forma, a gente conseguia ter um impacto, assim, no poder público, na cidade, em quem tava acompanhando a gente. Tanto é que teve coisa que partiu do chat, que chegou nela, do público, e que ela mexeu também. Então, tipo assim, na época tava tendo reforma na Praça Antônio Carlos. E a galera do skate tava indignada, porque ela ia derrubar lá o Ralph. A galera começou a falar, caralho, fala pra ela não derrubar o Ralph, não sei o que, não sei o que lá. E ela chegou num acordo com a Associação de Skate por causa do podcast. Falou, eu vou derrubar sim, mas a gente pensa em fazer outro, em outro lugar e tal. Tudo partindo dessa coisa de ser um veículo público, que a galera sabe, ó, se mandar lá pros caras, os caras vão falar com o pessoal lá. Então, assim, nesse sentido do, tipo assim, do Vox Lab, esse talvez tenha sido um dos episódios mais importantes, porque a gente falou que era uma brincadeira interna que a gente Por não isso, vai pelo falar fato de ter conseguido falar com ele. É, mais por isso, mais por Com a maior autoridade. Porque assim, quando você vai conversar com o prefeito, mano, você entra em contato e você tem que ater ela, tá ligado? Você, tipo assim, você tem que pedir Quebrar a autorização. barreira pra chegar nela. né? Não, tipo assim, você tem que pedir uma audiência com ela, você vai até lá, ela veio até nós, sacou? E isso então mostrou que, caralho, realmente a gente tem Porque a gente tem um Royal valor. Salu. A gente tinha Royal Salu, ela A gente tem um valor na ideia da mídia, sabe? Tipo assim, eles entendem que isso tem um valor midiático. Tanto é que outros deputados depois vieram e tal. Agora, assim, se for falar do episódio que eu particularmente, né? Será que é o mesmo que eu? Será que é o mesmo que eu? Será? Será? Não, você vai falar do Pandão? Não. O Pandão fosse. O Paldão tá O tá meu, no o meu top do 3. Rodrigo. O meu do Rodrigo, porque eu, como fã, pra mim, receber o cara da banda que eu O pirava. meu, porque que foi doido. mais. Talvez tenha sido porque foi o que eu menos esperei. Não porque eu achei que não fosse dar em nada, mas assim, vai ser legal. Mas eu ri pra caralho, foi muita história que eu fiz assim, caramba, foi o Adriano 66. Adriano mesmo? Cara, esse pra isso. mim foi o meu top Foi 1. outro também, aquela expectativa baixa que a galera Superou. tinha. Cara, meu irmão, você ficava o tempo inteiro assim, caramba. É aquele seriado que a cada segundo você não sabe o que vai acontecer. Pra caramba, uma história mais legal que a outra, Tanto cara. é que você vai olhar os cortes, estão bombados, assim, tipo, Brasil, sacou? A galera, ele contou a história dele com o João Gordo, com o pessoal Ele da tinha história com Globo. todo mundo, cara. Ele tinha história com todo Que, mundo. que E o- ele talvez, cara, seja um dos melhores exemplos pra explicar como é que o Fox Lab funciona. Porque era um cara Exatamente. que eu poderia deixar pra lá, tá ligado? Mas qual que é o princípio? Cara, contribuiu pra cidade ou em alguma coisa que ele fez que impactou aí
Brasil, estado, sei lá. Ele fez, em algum momento, alguma coisa muito importante ou faz, e não interessa se ele é famoso ou se ele não é. Ele contribuiu. Porque na época lá, eu falei com o Diogo que eu queria chamar ele, que eu, como, né, era envolvido com música há muito tempo, eu toquei muitas vezes no Bandas Novas, que é um negócio que ele criou. E olha como é que a história vai se entrelaçando. Esse cara criou um negócio que chama Festival de Bandas Novas, já tem mais de 20 anos na cidade. Esse cara foi responsável por botar muitas bandas profissionais, muitos músicos que são profissionais, tiveram sua primeira experiência musical dentro desse festival. E esse cara fez esse festival com a unha e com o dente, assim, sacou? Eu tive essa experiência de subir num palco primeira vez graças a isso. Foda. E o Bandas Novas é um negócio que é importante pra muita gente, que mexe com a memória de muita gente na cidade. E, tipo assim, naquela época tava parado por causa da pandemia. E eu falei com o Diogo, eu vou chamar ele prioritariamente por causa do Bandas Novas, porque é uma experiência direta minha. Mas o cara também fundou o Patrulha 66, que foi uma banda que nos anos 90 tava no Serginho Groisman, 80, 90, tava no Serginho Groisman, rodou Brasil, não sei o que lá. Pois é. Eu sou de 2001. Eu não cheguei a ver também, não, mas eu sei que fez sucesso na época. Aí, pois é. Saiu o Dani tinha Mas 18 na realmente época, eu não vi, não, mano. Mas olha só a Fazia volta parte que do dá. Olha a da volta minha- que dá. Ele começou a contar todos esses rolês, e aí chegou no momento dele contar como é que o Patrulha 66 meio que se dissolveu, deixou de fazer sucesso. Eles foram pra São Paulo, tiveram N problemas lá, não conseguiram se acertar lá. Diz ele que o João Gordo deu uma pegada no pé dele e fechou as portas de São Paulo pra ele, e eles falaram assim, cara, acabou, mano, vamos voltar pro Juiz de Fora. Ele falou assim, quando eu voltei pro Juiz de Fora, eu decidi criar um festival pra ajudar as bandas da cidade. Nossa. Aí eu criei o Bandas Novas. Eu falei, caralho, mano, eu chamei o cara com a do Bandas Novas. E essa parada tem toda a conexão com a história da banda do cara. Só que ele sacou? contou um rolê gigantesco. É, Esse rolê que ele 3, foi 4 horas de contando, papo. Assim, ele contou resumindo. vários rolês dele no camarim, na época do auge. Leandro Leonardo, Zezé de Camargo e Luciano. Caralho. Ele fala, eu no mesmo camarim, que eles fizeram sucesso junto. Massa. Ele falou que teve rolês dele estar junto no camarim. E os caras, pô, nós estamos pra aquele restaurante tal, restaurante dos ricão, né? E ele tava junto. Eles acabaram de sair da Globo, saca? Tipo assim, que às vezes. Ele falou, tá, só que eles eram duraços, os caras eram milionários. Aí eles, não, pô, vamos sim, pode esperar. Ele falou, pô, fomos nada, a gente tinha dinheiro, demos caô, fomos pro carro e Eu perdemos os comprar caras. só água ali, eu tava Mas pobre. muitas histórias, isso eu contei em segundos, ele contou isso com a riqueza de detalhes do caramba, Foda. sacou? Foda. Várias e várias histórias. Fora o off que é proibidaço. hein? O off ali daria pra vender, mano. Aquele Que off. doideira, velho. Mas eu acho isso legal. Tá chegando na hora, né? Tá chegando na hora, Denise. Antes de pegar, a gente tem um quadrozinho que é um momento especial, mas antes de falar sobre O isso. episódio inteiro tá aparecendo esse quadro. Tá de fato, de fato. Pra quem não sabe, a gente tá falando do pergunta aleatória. Que a gente tem um pedaço do nosso podcast que é destinado a uma pergunta que é realmente aleatória. No episódio anterior, se eu não me engano, era se você gostava, quem que você preferia bater na porrada? Um canguru gigante No próximo. ou um ganso? Quem você prefere o quê? Cai na porrada. Cai na porrada. É, mas agora a pergunta que eu tenho pra fazer pra vocês é outra, tá? E eu queria saber muito, assim, no geral, se vocês... Deu tela Esqueceu? azul. Olha, deu tela azul mesmo, deu Pensei tela que azul era- mesmo. não, achei É, que- não, achei é que É, era é uma pausa dramática. dramática, é uma pausa dramática. Pode lembrar aí, pode lembrar A aí. pergunta aleatória de hoje, Goma. Se você não fazia, eu vou perguntar. Quer mandar? Eu tenho Pode aleatório. mandar a pergunta Já que a aleatória. gente tá aqui em assuntos de podcast, se vocês fossem um equipamento de podcast, qual que seria? Eu vou botar lá atrás. Acho que eu seria o microfone, porque eu falo muito, mano. Eu seria cadeira. Os outros Não, sentar. eu sempre- Cara, essas duas respostas são perfeitas pra explicar nossa personalidade. Né? Aí eu já lanço aquela assim, ó. É o Brasil. Entendeu? Legal, a pessoa senta na cadeira, tá desconfortável, Diogo. Sai daí, cara. Sai daí. Não tem limite, não. Gente, desculpa aí, faz um. Não, não. Mas eu achei muito bom, porque realmente descreve um pouco da personalidade de cada um dos dois. Caralho. né? Perfeita. Perfeito, gente. Bom, a gente tá aqui caminhando pro fim do nosso podcast, até porque o pessoal tem que gravar aqui com a próxima galera. Antes disso, tipo, realmente, a gente falou que brincando, mas galera, vai estar aqui embaixo o link do leilão do Play for a Cause. Pô, a empresa aqui é sensacional, tá mudando o Brasil, diversas escolas e vidas impactadas. Dá uma olhada no Instagram dos caras, vai estar aqui embaixo também. Um parceiraço aí nosso. Mas, Diogo, Felipe, a gente gosta de terminar nosso podcast com duas perguntas. A primeira, eu vou até anotar aqui que eu sempre esqueço. Livro, série e filme. Indicação do Vox Mano, Lab. mas tá susto de tempo ainda, tá? Eita, Tá bom, não tá, esquenta a cabeça, não. Quer fazer uma pergunta então, Dani? Eu quero. Eu tava indo perguntar sobre esse lance, porque, por exemplo, vocês conseguem trazer muita gente pra falar sobre muita história aleatória. E se a gente for falar assim no contexto geral, cara, tipo, pensa que é um grande botecão, que você tá conversando com a galera e é fato. Como é que vocês conseguem levar isso que vocês conseguem absorver no podcast pra uma roda de amigos? Porque a gente Poxa, sai, interessante. saindo aqui do contexto, pô, muita gente que acompanha a gente quer melhorar a comunicação, quer se tornar Fazer um melhor, como fazer amizades. amizade, usar É muito isso aí pra difícil. criar relacionamento. 90% das pessoas seguem a gente, cara, como é que eu faço amizade? Ah, como é que vocês são desenrolados? Muito difícil fazer amizade.
pô, Exato. eu tô meio tímido, como é que eu consigo desenvolver isso? E uma coisa que eu vejo, assim, quando eu olho pra podcast, principalmente pra vocês, vocês conseguem trazer, de fato, você constrói uma amizade aqui nessa mesa. E como que vocês acham, ou o que que vocês acham que é o elemento principal pra que isso aconteça? Principalmente pensando, tipo, fora daqui. Como é que vocês fariam, tipo, isso fora pra ajudar essa galera tímida e a galera que quer fazer amizade? Cara, mas sabe que isso é interessante? Porque, tipo assim, tanto eu quanto o Diogo, a gente melhorou em algum aspecto fazendo podcast. Eu, por exemplo, sempre fui muito rabugento. Eu era tipo assim, todo mundo me acha um babaca, porque olha pra minha cara e fala assim, ih, esse cara é escroto, caralho. Isso aqui é lá. Como achava? O cara É, meio o cara paia, não né? gostou de mim, né? Já deve convidado e falou assim, pô, mas. Ele é meio você não foi bravo, com a minha né? cara Ele- e tal. Não, sabe? sério? Meio bravo? pode É, pra ver que a cara cansada. Então, mas é um negócio. Tava de pra ele, tava com cara de você- rabugento. Mas O Diogo, por pessoa normal exemplo, dele. o Diogo, por exemplo, ele tinha dificuldade de gravar vídeo pra caralho. Pra fazer uma história, o Diogo levava 1 hora. Pra fazer um negócio de Cara. 15 segundos, sacou? Então ele desenvolveu a fala. Ele desenvolveu cara- tanta fala que ele fala pra caralho também hoje em dia, sacou? eu sou de conversar com quem eu conheço, mas se eu chegasse aqui e tivesse 10 pessoas, no máximo eu ia fazer. Sério? Quero entrar sem Até ser hoje em visto. dia? Não, eu era assim. Ah, É. tá. Aí eu, por exemplo, aprendi a Até ser menos as- rabugento, sacou? Aprendi a ser um pouco mais simpático ou menos chato, sacou? E o Diogo desembolou a fala. Ele é outra pessoa hoje em dia por causa disso. Eu destravei. Eu também liguei o foda-se. Eu entendi que era aí. Eu entendi que eram apegos emocionais que a gente tem de fazer o perfeito. É. Que eu descobri isso fazendo stories, que a gente começou fazendo o podcast, aí tinha, acho que eram 2 Aqui, ó, convidados por isso aqui é semana. assim, Acho que na época a gente tinha Desencana, mano. Desencana. na época a gente começou acho que com 2 ou 3, Era 3 por semana. 3 por semana. E toda vez que tinha teu episódio, a gente fazia o stories falando que ia ter episódio. Ó, pessoal, hoje à noite vai ter um episódio, fulano, tal, não sei o que, deixa que suas perguntas, era praxe. E normalmente quem fazia isso era eu, porque o Felipe tava lá trabalhando lá, e eu até peguei pra fazer isso também pra mim, né? Falei, pô, tem que fazer essa porra, tem que fazer essa parada. O Felipe fez aí depois eu fiz outro, mas depois eu comecei a pegar pra fazer. Cara, e eu sentava lá no estúdio, sem brincadeira, era no relógio, 40 minutos, pra falar assim, desapegar, assim, tá bom, mas não tava, né? Mas assim, achei que tava bom. Só que depois eu fui ver, sei lá, um mês depois, que o que eu achei que tava legal lá era igual o que eu achei que tava ruim. Aí a E é gente, sempre assim. se pega e fala assim, cara, todos estavam legais, cara. É a gente que fica A assim. informação ia chegar. Sacou? A informação A gente fica com os apegos, tipo assim, porque ali eu falei mais rápido. Porque ali eu não usei a palavra que eu queria. Cara, você usou sinônimo. Um negócio, uma filosofia que a gente aplica hoje, até pra galera que faz a consultoria com a gente, fala assim, cara, você achou que pode melhorar? Melhora no próximo. Aquele, eu gaguejei, Já eu tenho que fazer pega, de novo. sacou? Cara, gaguejou, conserta. Eu fui entendendo. Hoje vai vir fulano de tal hoje. Ah, não, não é ele não, gente. Esse é amanhã. Vai vir hoje o fulano, sabe? É assim, cara. Eu falei, cara, Cara, é o isso. vídeo, ele é um Acabou. negócio assim, a prática ele vai formar a sua personalidade, sacou? Vai chegar uma hora que você vai fazer tanto isso, que você já vai ter assim, como você fala tal coisa, como você faz... Até às vezes o erro ele vira uma prática, sacou? Você vai repetir o erro de propósito, que virou um negócio legal. Eu comecei com Sacou? 3 histórias por semana. Aí faz um corte pra, acho que 2 ou 3 meses depois. Não passou de 3, não. Vamos botar aí 2 meses. Era o primeiro de cara. Pô, gente, olha, blá, 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 blá. Liberado, Falei, né? Eu faço com ele. Foi assim. Ô, Falei, só A gente que tava, volta, isso é uma- eu tava gravando, tem umas 2 semanas. Cara, eu peguei o celular, falei, pô, fiz uns 4 vídeos em, sei lá, 1 minuto. Ele pegou e falou, não, peraí. chegou agora com Aí o saco foi de cheio novo. também, manda. Não, Né? é, Fala mas assim, isso é uma 40 coisa- minutos todo dia perdendo. Eu falei, blá, 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 blá. Falei, isso aí mesmo. Aí, Pô, mas isso é uma Pô. coisa que eu acho até legal de vulnerabilizar também, porque, pô, a gente gosta de estudar sobre comunicação, que foi um dos motivos da gente criar o ComunicaCast e o Comunicação em si. E é engraçado, porque, de fato, eu sou um cara que, às vezes, eu tava tão preso, né, nessa questão do Vocês mudaram, perfeccionismo. essa é a ideia dele, tá? Porque agora eu uso a conversa de vocês. Ele começa a gravar muito, falei, mano, lembra do papo com a Vox, só vai. Melhora no Ele próximo. Aí ele vai. Mano, mas é um negócio que a gente sempre fala, o erro é humano. O humano se conecta com o outro humano. Exatamente. Então, tipo assim, quando a gente tá num papo aqui, a gente fala assim, cara, esqueci aquele bagulho lá. A gente, às vezes, acontece no ao vivo aqui. Foi o que aconteceu aqui Véi, também, sabe né? a merda que acontece? pelas Às ruas. vezes, já teve episódio, eu falei, estamos aqui com ele, rapaz. Na hora Esqueceu o cara o nome do famosão na cara. cidade. Ele. Né, Felipe? Sabe aquele- Ó, o Felipe, esqueceu, né, fácil. Mano, abraça o erro, mano. Essas coisas que fazem a pessoa falar assim, caralho, que filho da puta, velho. O cara não sabe o nome do convidado, que desgraçado. Cara, a única, você tinha uma missão, sabe o nome do cara, você sabe nem o nome do E cara. teve um convidado que eu falei assim, ele. Falei, você esqueceu meu nome? Eu falei, pô, esqueci, velho. Cara, quem Nem tá em lembro casa dele. fala assim, filho da puta, maneiro esse cara. Eu mano. também faria, né? é É capaz de acontecer Já comigo. teve. teve- Se você faria, por que você quer fazer perfeito? Exato. Me fala quem você segue que falou perfeito que você falou, porque cara foda. Para Não pra tem. pensar. Não tem. É por Não isso tem, que, não. tipo assim, eu tava fazendo análise, o Casemiro, ele estourou por causa disso. Não tem. Porque ele é um cara que fala merda, tipo, cara, ele fala, tipo, pessoa assim, pô, Ih, olha lá. Ih, amassava, errei, tipo, tu é. pensa nisso, tá ligado?
Tipo, então O é cara muito essa... ali. O cara vai se identificar. Ele vai Exato. olhar assim É. e falar, ele falou um negócio que eu falaria pra caralho. Eu também esqueci o nome dele, pô. Então, pô, eu, por exemplo, tenho um outro canal que é, tipo, já foi feito bem depois do Vox, comigo já acostumado com câmeras caralho. Até hoje, eu olho esse canal lá atrás, a minha fala tá muito diferente da de hoje. Não. Se você parar Se você olhar pra lá, você vai achar ruim em relação ao que tá hoje. dando uma viajada Ou agora, seja, você tá sempre em constante processo de transformação, velho. você parar pra reparar também é uma, quase que uma forma de rapport, né? Uhum. Porque a gente, entre aspas, todo mundo inconscientemente se acha, a gente é bom, a gente é foda. Então, se aquela pessoa faz uma coisa que eu faria, logo ela é bom, logo ela é igual a mim, acaba se Logo eu tornando sou rapport, logo me conectei com você. Que é o que o rapport faz, né? A gente fica aqui tanto imitando movimentos quanto falando. Total. Essa pode ser uma forma de que esses erros se conectam com as pessoas também, né? Não, e a gente tá num momento de rede social que a galera, quero ser influencer, eu quero fazer Vai publi. continuar querendo. Mano, você tem que. Você tá num momento que, Nenhum. mais do que nunca, você só consegue ser um rosto fora da multidão Muito autêntico. sendo né? autêntico. Que ninguém mano. escolhe ser Ó, o Luva de influente. Pedreiro, sacou? Tipo assim, o cara de faz um Pedreiro. negócio ali que assim, caralho, mano, o cara vai chutar a bola. É, mas o cara gerou expectativa com aquele chute, então você fica preso nos stories dele porque você não sabe o que vai acontecer. O cara criou um bordão sem querer, porque você já fica querendo ver ele falar aquele bordão depois lá. E ele te mostrou uma coisa que é comum a todo mundo, que é jogar bola. Então, assim, ele tem 3 ganchos no negócio Identificação, dele. né? E será que ele vai acertar dessa vez? Você já fica preso no vídeo dele porque você Expectativa, quer a né? expectativa de se ele vai acertar o chute. Aí ele acerta o chute, você quer ver se você vai achar engraçada a reação dele. E aí você quer ver ele falando bordão no final. Quer dizer, são coisas que você nunca vai pensar, cara, quando que eu vou imaginar? Um cara que chega e faz assim, ó. O cara vai ser um dos maiores. Que não do fala errado, nada, não fala mas- nada. É. Autenticidade, Ah, sabe? bicho, É aquele negócio que ninguém pensou. É que é Tipo, rápido pô, dele, ele eu feito isso. que é Rabi Sal. Ah, É. não lembro o nome dele. O Rodrigo Góes, eu tava fazendo análise do Rodrigo Góes. Então, Pô, ele meteu Nery. fake Nery. Sabe o negócio que o Casey Ele já tem pra criou contar tudo. pessoal disso daí? A gente tem um cliente aqui que é do mesmo nicho. E meses atrás, quando ele começou a fazer com a gente indicou pra ele, falou assim, cara, faz vídeo falando do shape dos caras bombados. Se usa bomba, se não usa. A gente até falou, o primeiro que ele fez Caralho, foi sério? do Não Muzi. tinha o negócio do fake nerd. Não tinha Só isso. que Não o tinha que esse acontece? termo. Mas a Ele gente não já foi nessa. tinha um personagem montado. Ele era ele olhando aquilo ali e contando a história. O vídeo até hypou, porque você tá... Isso daí é uma técnica. Ele tá se engalfiando nos nomes de gente grande e o nome dos caras tem muita pesquisa, então entrega mais. Então, assim, o vídeo que o cara gravou com a gente aqui também pegou. Só que ele não tinha esse gancho aí de ter um personagem e tal. Inclusive que o personagem dele, ele tirou do Thiago Ventura. Que o Thiago Ventura tem um personagem que fala Tem. muito parecido com ele também. Aham. Então, tipo assim, ele criou um jargão com esse personagem que fez as duas coisas se juntarem e virar uma coisa muito grande. Mas, quer dizer, a gente tava com um cara aqui fazendo a mesma coisa. Se tivesse o jargão, de repente era ele que podia ter estourado agora, sacou? É, maneiro. Então, tipo assim, você tem que se permitir ao ridículo até que o ridículo deixe de ser ridículo, sacou? Que vai Vira chegar uma teu, hora né? que vai ter todo mundo vai... Porque quando a gente vai começar a gravar, você fica com vergonha, você fica assim, mas o que as pessoas vão pensar de mim? Só que chega uma hora, meu irmão, que o cara vai olhar pra você e pensar assim, porra, podia ser eu fazendo Mas eu acho que isso aí. aquilo que ele faz nem é divertido, não é palhaçado. Mas até o divertido do Rodrigo. É Rodrigo Góes, né? Rodrigo Góes, é. Ah, tem Esqueci muita de gente que novo. acha Se fosse que ele o Rodrigo Góes aqui falando com ele, ia esquecer o nome do Rodrigo Como é que você Góes. chama? É o Rodrigo Góes. É o Rodrigo. Tá. Aquilo ali que ele faz é um conteúdo divertido, mas muitas pessoas na postura dele iam querer ficar É. Muito Fala, sério. cara, sério demais. divertido, cara. é diferente de palhaçado. Você não vai ser o tiro-lipa. É. Mas Tá aquilo que ele falando faz é sobre. divertido. Divertido cabe. Mano, É. eu tive A uma palhaçada experiência. nem sempre cabe a todo Eu mundo. trabalhei com consultoria política uma época e aí a gente teve um problema uma vez Caralho. com uma candidata. Não, eu acho Nós muito fizemos tempo. tudo, cara. E aí teve um problema dela ter uma rejeição muito grande e a gente não tava encontrando um meio de fazer essa pessoa ser aceita, assim, sacou? E na época eu falei, cara, você tem que ir pro humor, mano. Se tipo, não for pro humor, porque o humor é a única coisa que vai chegar primeiro e a pessoa não vai rejeitar. Né, e pro Ela vai usar pelo menos o deixar humor, você né? falar, sacou? Depois ela vai te julgar. E aí, na época, muita crítica caindo, eu tive a ideia de fazer um vídeo que na época era novidade, que era fazer um react. Não existia ainda essa divulgação do react que eu tenho hoje. Era fazer um react dos piores comentários que tinham. Dela? Sem dar roteiro. Natural mesmo, sacou? Então a gente separou, tipo, 30 comentários horrorosos, Caralho, botou uma que genial. câmera lá e falou assim, mano, o que você quiser. Bota pra fora, fala. Só que assim, ali na gravação sai secão direto. A magia acontece na edição. Que é corte seco, muito rápido, meme, brincadeira, música engraçada. Cara, ficou uma peça sensacional o negócio. Todo mundo da parte estratégica, do marketing ali, falou, cara, isso vai revolucionar a campanha política. Porque imagina isso na TV. Tipo, porque ficou foda. engraçado, divertido, sacou? Aí, tipo, você tinha umas perguntas cabeludas que ela dava umas tiradas na pessoa e depois contava o porquê daquilo. E a pessoa prestava atenção porque ela tava sendo E engraçada. aprendi. Então, assim, a peça acabou não indo pra TV, mas foi pra internet. Na internet,
ela conseguiu uma boa conversão de gente fazendo, caralho, olha que maneiro isso aqui e tal. Ou seja, cara, tipo, você se dá o ridículo, muitas vezes pode ser uma parada estratégica também, sacou? E não quer dizer que você tá sendo ridículo, é o que o Diogo tá falando. Você tá sendo engraçado. Ela usou do humor, ela não se tornou palhaça, não foi ela não fez brincadeira igual tiro-lipo, ela só foi divertida, deu um comentário e riu, ela foi normal. Aí o problema é o seguinte, a galera da Foi campanha ser humano, né? viu de outro jeito, né, galera? Tinha uma outra cabeça, a galera tá botando dinheiro e falou assim, não, vocês vão transformar minha candidata em palhaça. Entendeu como palhaçada, mas Não vai era de jeito nenhum. Mas é Aí olha a engraçado. ironia. O pessoal foi no mesmo balaio. 2 divertido anos com palhaçada. depois, veio a campanha pra presidente, e aí o Bolsonaro veio exatamente com a mesma dinâmica de meme, de WhatsApp, de digital e não sei o quê. Falando pra caralho pra ele. Cara, Doideira, isso aí né? que vocês falaram, tipo, a gente tava até falando no podcast que vai sair, que a gente grava alguns com antecedência, né? Do Augusto, que ele comentou, tipo, meio que o outro lado desse humor. Que é se você, tipo, não tem essa naturalidade no humor, mano, não tenta também. Porque, tipo assim, ele falou, cara, ele dá mentorias pra pessoas, tipo, serem palestrantes. Ele falou, cara, não tenta ser palhaço, você não é engraçado, cara. Mas essa pessoa não era, mas dá pra você usar humor, fica divertido, é como se você tivesse inserido no humor, e não você fazendo humor. É Mas o diferente, conteúdo, entendeu? ele é humorístico. É, não é uma isso é pessoa, legal. sacou? Você trouxe Entendeu? ela pra dentro de um conteúdo humorístico. Entendi. Isso aqui é só um diferente. comentário que é diferente porque você tá. Vou falar assim na questão de frame, né? Quando a gente tá falando de enquadramento e tudo, a gente tá colocando dentro de um frame. E aí você pegou um aspecto que já é cômico, ou pelo menos tem potencial pra ser, e trouxe a pessoa, a persona dela, né, pra falar e comentar em cima daquilo. E aí, Isso tem muito no humor. A culpa do Cabral, os caras Sim. fizeram isso. É, Nossa, Pega o e cara uma do coisa- cara sério uma e fala coisa- pra ele falar de uma coisa que tá engraçada ali, tá todo Ah. mundo rindo, e o cara, isso é uma merda. Mesmo que ele fale sério aquilo, vai ficar Vai engraçado. engraçado, exato. Não ele, mas a situação. Mas, e é isso, bom pra ele. mas isso é muito bom, porque, por exemplo, se a gente fala, a gente tá falando aqui de criar relacionamento. Tem gente que não sabe fazer isso. Você começa a entender os momentos certos pra fazer um comentário seu. Tipo, eu sou uma pessoa muito séria. Você pode ser muito engraçado sendo sério fazendo um comentário no time certo. Sim, É. sim. E aí Tem você o cara, usa esse aquele cara que frame você falou do vídeo, certo o cara pra que fez isso. piada sem graça. É isso aí. O cara criou um negócio, mano, absolutamente simples. O cara, assim, ó, eu vou ler piadas sem graças até eu rir. É só, assim, Aí ele lê as já tá piadas, rindo. Pô, o TC é o... Já quebra É, o rolê, mas- velho. Mas é um dos caras que vai pro TC, esse cara. Tipo, porque Eu esqueci o nome dele. o TC basicamente fala assim, mano, eu vou fazer o pior trocadilho do mundo e vou contar do jeito mais besta e idiota do mundo Exatamente. que o outro vai rir, tipo, Porque e a qual- vista qual- ganha o que, que a séria gente conta. identificou? A gente falou assim, cara, as pessoas têm aversão à imagem dela. Então, tipo assim, tem que fazer ela se dar a um papel onde a pessoa vai dar uma chance dela falar, mano. Porque, porra, a pessoa pode abrir a boca que ela é rejeitada. Então, tipo assim, aquilo ali era um jeito de... Primeiro, dá um cu apertado da galera que comentou coisa ruim de aparecer no vídeo. Pode falar com Então aqui, já galera. tem- Pode se quiserem, pô. Caralho, você já falou tem- cu, nem Ah, perguntou mas do que não falar liga. cu. Porra, né? Caralho, porra. Me convida, já espero. Aí, tipo assim, já dá um cagaço do cara que comentou aparecendo no vídeo, então já gera uma expectativa. E a gente, estrategicamente, escolhe as perguntas que você quer que seja esclarecida. Uhum. Então, tipo assim, a gente botou aquilo lá e fez aquela magia da edição de corte de meme, engraçado e tal. Cara, as sessões de teste que a gente fez antes de publicar, com a galera de dentro, assim, mano, tava nem chorando de rir. E aí, depois que foi publicado, muita gente nos comentários falou assim, porra, vi um lado dessa mulher que eu nunca vi. Eu sabia que ela era humana, sacou? Tipo assim, muita gente falando isso. Por quê? Você se leva... É o negócio do podcast também. Você se leva tão a sério no que você tá fazendo, mano, Já era. que você se afasta da audiência, sacou? Uhum. Você tá querendo ser tão... Não. No meu podcast de hoje, eu vou falar pra você sobre a natureza. Não sei o quê. Mano, o cara tem que assim, caralho, mano. Isso aí eu vejo no jornal. Segunda, sexta, sacou? É. É diferente do cara tá vendo um bate-papo e ele absorver a informação do bate-papo. Um cara tipo, que ele faz muito bem isso é o Ed Gama. Não sei se você Sim, costuma conheço, acompanhar as redes conheço. sociais. Pô, vídeo dele. Quem disse isso ou um murrão na sua cara. Gosto demais do Lula de Pô, pedreiro. ele fazendo nos últimos vídeos dele que é, porra, a briga de vaso que fica gangorrando e bate no outro, ele narrando como fosse Bueno. Ele começou o vaso comendo contra o vaso número 2. Cara, tipo, ele pega algo ridículo e faz, tipo, o vídeo do murrão na sua cara. Tem um cara, tipo, serão assim, tipo, narrando ele, você tá errado. Só que fica. Se você tá mandando murro na cara e alguém serão, pô, fica Só muito vendo engraçado, engraçado. mano. E aí conecta pessoas, porque eu sou, tipo, sou um cara, por exemplo, que gosta muito do humor. Eu adoro fazer trocadilho, adoro. Tipo, qual que é o país que mais casa pessoas religiosas? É o Cazaquistão. Nossa. É ruim, né? Eu ó, estou vendo nossa. que eu tenho que aturar aqui, né? Mas tudo Pô, bem. e isso aí conecta pessoas. Tipo, esse humor é a maior maneira de se fazer amizade. Então, mas é o que a gente fala. A gente nunca se levou a sério. Mas você fala essa sacou? piadinha sem pretensão de rir, como se fosse uma merda mesmo, fica engraçado. É. A Mas minha o cara, meta- quando chega assim, isso é muito foda. E fala como se fosse É. foda, você não vai rir, cara. Então, é isso que tá na parada da gente, tipo, mano, a gente não é ninguém. Foda-se, sacou? Não, Então, a gente só pode um dia falar que você palavrão, a gente pode perguntar por quê.
A gente não tem vergonha de... brasileiro tem um medo de falar, cara, eu não entendi. Não sei, O cara né? tem medo de falar assim, por quê? Como que é isso? Não, peraí, repete, eu não entendi. Um medo, a gente fala, mano, não entendi nada que você falou, velho. Você pode repetir, por favor, mas não entendi porra nenhuma. A menina veio aqui, a Rafaela Salgado, começou a dar uma aula aqui, ela falei, Rafael, tô entendendo essa Falta de calma. Não entendi nem as perguntas do teste aqui. Isso rolou, tipo, Explica de o pessoal entrou em choque, porque eu falei que eu tava numa aula, a professora começou a empolgar, eu falei de professora, professora, tá lindo, você tá falando, mas volta do início que eu entendi nada. O pessoal, quando eu falei isso pra galera, você falou isso mesmo, professora? Eu falei que eu não entendi porra nenhuma. Não, vou falar pra você, ela que tá ensinando. Eu não entendi nada. Aí eu falei, vai devagar. Ela foi devagar, toda vez que ela empolgava, eu falei, calma, empolgou, vai do inicinho, devagarzinho. Ela me ensinou e eu aprendi pra caramba a Mas o que matéria. acontece? Às vezes a gente fala pro cara, pro convidado, cara, calma, fala de novo, porque realmente não deu pra processar. O cara que tá em casa, fala assim, cara, também não. Ainda bem que ele fez essa Porra, pergunta. e a pediu gente pra desde parar. sempre tentou se colocar no lugar do cara que tá assistindo em casa. Isso é Tipo assim, diferencial pra caramba. e até o negócio da vai pauta dar, que a né? gente falou. É. Tipo, a gente não faz a pauta porque a gente queria se surpreender com o papo, que nem o cara tá assistindo também. Se eu soubesse a resposta, eu não ficaria surpreso. Então, tipo assim, a gente sempre se colocou no mesmo olhar que o cara que tá assistindo com a gente. O cara, ele é um passageiro tanto quanto nós, assim, sacou? Então, a mesma reação que a gente tem, normalmente, é o que o cara tá tendo em casa também. Que é um jeito da gente... Que às vezes a gente fica vendo o cara preocupado em... Não, peraí, eu vou estudar o nicho do cara pra eu ser tão foda quanto ele naquelas 2 horas. Nossa. E, mano, o cara já é foda. Você não precisa ser foda que nem ele. Ele Quando tá ali essa pra ele ser competição foda. aqui na mesa, O negócio do acho podcast que a gente saco. tava falando, de você... É um conteúdo de você não tá em primeira pessoa, é isso. É que é pra você dar vez pra alguém falar, sacou? Você não precisa ser foda que nem o cara. É o outro que tem que falar, sacou? Então você convida o cara, você senta na cadeira, muito bem, fala aí. E você só fica ali, né, Bom, acompanhando. não bola, Vai né? chegar uma hora que é troca. Ih, chega uma hora que vira vai ser bate-bola, 50-50, vai ter hora que talvez seja Não, até o que eu 60. quero dizer é que não tem que ter vergonha que você não sabe. Você não vai saber o lixo de todo mundo, mano. Não tem como não, velho. Sacou? E isso é uma coisa, por exemplo, a gente falando cara, tipo, eu pelo menos aprendi muito nesse nível de podcast a fazer boas perguntas, porque eu acho que isso vai dar gancho, usar muito bem os ganchos da pessoa, Isso. daquilo que ela tá falando, Principal é pra o que gerar a mais pessoa fala. assunto, Ouvir exato, atentamente. ouvir muito atentamente, e pra mim isso aqui é uma aula de relacionamento interpessoal, Então, velho. uma coisa que me mata nas pessoas, ela faz a pauta, ela te perguntou, a sua resposta já deu uma outra pergunta. Ela não pergunta. Nossa, A pessoa dá fala, raiva. nossa, que fora pergunta ela. Mas e no dia Passa tal que direto. você foi? Fala, caramba, pergunta Passa direto. ele. É. Pergunta ele, ele Porra, falou. quantas Não fala. respostas fodas a gente viu no off que a gente falou assim, isso daí se tivesse no papo você tinha matado a pau. Não, ao vivo o cara fala, responde uma coisa, mas já dando gancho pra uma outra. Fala, caramba, ele vai falar disso agora, ela vai perguntar. Não pergunta. Ela vai pra uma outra que tá na pauta, que é a É que tem isso, sequência. o cara que às vezes propõe fazer podcast nichado, ele tá tão preocupado em, não, meu podcast é isso aqui, que ele faz o cronograma, e se o cara às vezes vai contar um caso, o cara começa a contar um caso e, não, mas então, aí voltando ao assunto, ele, porra, É. matou Mas o cara. problema em si não é nem ter a pauta, cara. É a pessoa se manter a pauta. Porque eu falei, ele fez a pergunta 1. Ela respondeu com a resposta dando pra uma outra pergunta que não existe. Ele não vai, ele vai pra pergunta 2 dele. Nossa. O Jô Soares, ele tinha esse equilíbrio de pauta e usar o que a pessoa convidada falava. Ele tinha a pautinha dele ali. Ele ia, pô, eu não fiquei sabendo na sua cidade, tem não sei o quê. Você fez isso lá, o cara contava. Dali o cara fazia umas viagens, ele, mas como assim? Aí ele ia embora. Aí depois ele voltava pra uma coisinha ou outra e Pô, pincelava. mano, imagina, cara. você tá conversando com um cara lá, um artista qualquer, ele começa a te contar uma parada que ele nunca falou em lugar nenhum, Isso já rolou com a mas gente não tá já. na pauta. Aí você vai cortar o cara, mano. É, Porra. foda. Ah, né? legal isso aí. gente. Mas vamos pra outra pergunta aqui. Não, cara, continua, cara. Isso rolou com a gente com 2 convidados. A gente, tipo assim, eu sou um cara, tipo você. Eu pergunto mesmo, o Dani depois fica, mano, você vai cancelar a gente? Ah, foda-se. E aí Eu eu. tô em busca do cancelamento. O jogo tá chegando lá. Ah, coloca no E aí eu, quarto. tipo, eu fiz Eu tô em pergunta pra busca pessoa, do tipo, cancelamento. eu fiz, pô, mano, conta essa história melhor. E, cara, eu nunca falei isso em nenhum rede pública assim. Vou contar pra vocês. E aí contou aí uma puta história que eu chorei, me emocionei. Falei, caralho, que foda. Se eu tô preso naquela porra daquele roteiro, eu não ia fazer essa pergunta pro cara. Exatamente. A gente corrige verde, que o Felipe chorou. Eu tive que botar o lenço. Eu. É, né? Não, Aí você vai ver o vídeo assim. Por curiosidade, vocês sabem qual episódio que é, assim, né? Só. Não, tem umas coisas que a gente não faz ideia, mano. O Diogo começou a falar que eu nasci em Mercedes, ele nem sabe quando começou isso, mano. Ele nem sabe onde que isso Quem começou, mandou você mais. nascer lá? Eu tive que contar pra todo Tanto é que mundo. ele mesmo acredita nessa história. Ele contou tantas vezes mentira que ele virou... Marrom, de onde que esse menino é, Marrom? Pra piorar... Pra vocês, às temos aqui o vezes- Felipe de Mercedes, gente. Perguntem o vamos Seuzinho e o contextualizar. Alexandre de onde que o Felipe Não, é. isso daí Mercedes. acontece a Vera com o convidado ao vivo. Tipo assim, o convidado entende. Aí o Diogo fala assim, cara, pergunta pra ele onde nasceu. Eu falo, juiz de fora, o cara fala,
cara nasceu em Mercedes, o convidado já entrou na pira. E aí pergunta pra ele O onde convidado chega começou isso, aqui, ele não o convidado sabe, tá aqui cara. falando da cidade dele e a gente fala, inclusive que seja de Mercedes mesmo, pô, então, o cara no meio do papo. Mano, já né? teve um... E spoiler, galera. Felipe não nasceu em Mercedes. Nasceu sim. Eu sim. Nasceu. É. Tenta ajudar, não. Eu tentei te É. ajudar, Felipe. Não Não, deu, tenta cara. ajudar. Já teve A episódio gente do corta a cara... parte do Dani. Cadê? Já teve um episódio do cara começar a contar assim, cara, você tá ligado? Aquela rua da igreja e tal lá, você Mercedes, né? O cara levando o maior sério, meu E contando, e o Felipe trava assim, o que eu falo pra esse cara? Nunca nem foi lá, não sabe? Saiu de lá com 3 anos, como é que vai lembrar? O cara Ah, é? acha que ele vai Contando a história lembrar. dele, né? Não, o Diogo cara acha que começou- vai o lembrar, Diogo saiu começou com a criar 3 uma anos de idade. mitologia em cima dessa parada. Ele falou que vai fazer campanha, que vai juntar com o Souza Gomes, Camila Santos. Vamos fazer Aí de vez em volta à quando minha tem, terra. assim, ele marca lá, sei lá, o Zine Repórter. Fala, não, vamos ver o Felipe aí, ó. Cara, por favor. Cara, fazem pior que um- eu fiz uma fazem um campanha no vídeo assim, Instagram, ele nem viu. Marquei a Camilo dos Santos, a Souza Gomes, o Zine e o Barramos faziam de volta à minha terra com o Felipe lá. Começou a dar Por uma... favor, faz O isso. pessoal do Souza Gomes respondeu, o Camilo veio todo mundo respondendo embaixo. Conte conosco. Faz um vlog de volta à minha terra e manda Volta ele à minha pra terra. Mercedes. Camilo pelo Santos amor vai de levar Deus. ele. Acontece um Barramos bagulho vai dar muito o- absurdo, que nem, por exemplo, o Falcão ficou puto com a gente na live falando do Rapa, sacou? Aham. Queria matar aí o Diogo e o Pandão por causa de episódio que a gente fez. E a gente teve que abrir o show dele logo depois. Ficou todo mundo apostando 3 que o meses Falcão depois. ia matar o Diogo, sacou? Eu fiquei com o celular no bolso. Falei, tomara que me bate. Eu vou sair. Sair igual rolando, igual o Neymar. Ai, me matou. O corte. Falcão me bateu no show. Não, já ia com o celular na mão. Ficava com o celular na mão. Falei, Já se fizer alguma preparado, coisa, já tá qualquer filmando. Ficou um mês a galera Fala, me postando bate, assim, Falcão, tipo assim, me bate. o Falcão vai espancar o Diogo nesse show aí, mano. Nossa, eu ia ficar com o rosto dele até hoje. E até no dentista, vai fazer uma harmonização em volta desse rosto pra continuar esse rosto eternizado. E fazer um cortezinho aqui do rosto e deixar marcado. Botar foto, E na botar na tatu- parede. E no tatuador pra tatuar em volta, assim, deixar. Falcão me bateu aqui. É a marca do hematoma. Eu falei, ó, eu ia fazer outra pergunta, assim, que tá um pouco dentro do que a gente falou, velho. Que era, pô, vocês estão comentando de histórias aí, e eu queria muito entender, tipo, por exemplo, cara, vocês conseguem trazer muita história foda, tipo, de galera que às vezes não é previsto. Vocês têm alguma técnica pra fazer isso além da cachaça? Não. Acho que é só realmente. Você fala de histórias inusitadas que a gente Não, espera. de história. Improviso. É, Como é que você consegue, tipo, improvisar pra fazer as pessoas contarem coisas aleatórias que não Cara, são mas cachaça? assim, é porque se destaca às vezes que isso acontece, mas aqui muitas vezes não acontece também. Já teve papo da gente trazer o cara, que a gente fala assim, caralho, esse cara, pô! E aí o cara chega aqui... A gente consegue tirar o máximo daquela pessoa. É. Uhum. Daquela pessoa. Mas acho que uma das. Não vou dizer que é técnica, não, mas um dos macetes é você quebrar a pessoa. Geralmente você faz uma pergunta que não tem nada a ver, ou brinca mesmo. Acho que a brincadeira, o humor vai muito por aí. Você quebra, faz uma pergunta e você fala, cara, você atravessa a pessoa, sabe, para um outro raciocínio. É, porque ela a pessoa sente se que ela tá desconstrói. numa dimensão onde não importa, ela pode falar de outras coisas, né? Uhum. Normalmente o que acontece é que o cara vem pro podcast, ele vem achando que ele tá numa entrevista. E a Tentando gente lembrar de alguma sempre específica frisou, aqui. não é entrevista, não é entrevista, não é. A gente não faz formato de entrevista. É aleatório, tanto que não tem pauta. O cara às vezes pode ser assim, o cara é empresário do gastronômico. A gente tá falando de futebol com o cara. Se pega Sacou? qualquer gancho de uma resposta que ele deu brecha. Ele, às vezes, tá contando a história da empresa dele, daquele negócio ali. Mano. E por acaso passou por um dia, assim, e nesse dia que eu perdi não sei o que aqui da empresa, tava tendo até um jogo lá e tal, era um jogo do. Aí você pega, opa, esse gancho. Não, mas você torce pra quem? Mas aí era o jogo que você tava no jogo? Isso, Acabou. isso vai fazendo o cara Atravessou. contar experiências que ele teve, Legal. porque essas experiências normalmente não estão na história linear, ela tá em volta. A gente trouxe o dono da Fibra Tech aqui, o Rogério, e aí Acho que esse exemplo vai esse mostrar exemplo um explica pouco. bem isso. Ele tava contando, mano, rolê de montar academia, né, como é que ele implementou o bagulho, que é difícil, pandemia, blá, blá. Mas Mano, teve só que no meio do papo a gente descobriu que o cara era pirado em inteligência artificial, na época que nem tinha ChatGPT ainda e tal, e aí a gente começou a falar de Exterminador do Futuro. Mas isso começou aí- por algum Ah. gancho da academia, de ter alguma coisa com. Não, porque tinha negócio do ticket. digital. É. Tá vendo? Mas que tinha a ver com. Ele falou que ele tinha implementado o sistema de catraca digital, não sei o que tem, que eu sou muito ligado em tecnologia, não sei o que lá. Aí o Pedro, que também faz operação pra gente de vez em quando, é nerdaço também, começou a falar de IA, e aí ele descobriu que ele gostava de IA pra caralho. Aí eu falei da Skynet, falei, pô, porque a Skynet começou assim, mano, o perigo começa aí. Só que o que acontece? A gente dá corda, a gente vai, se eu tenho domínio por onde o assunto tá indo, o Diogo tem, um dos dois vai puxando. E eu falei, bom, a Skynet começou assim, mano. Nisso daí, o Rogério também Podia ter começou a morrido o viajar. assunto. Não podia Só ter que aí zoado. o Mas parada dá ali- corda, dá o corda. Pedro, que ele tem mestrado nessa parte de tecnologia e tal, ele começou a falar sobre como é impossível, porque a gente falou sobre Ele inteligência veio ser artificial contra você. evil. Ele veio ser. como Não, fala? a gente tá falando assim da inteligência artificial ser pure evil, sacou? Ele falou, não, isso não pode acontecer, porque a inteligência artificial
não tem os parâmetros humanos que fazem. Aí eu falei assim, aí eu vou provar o contrário pra você agora. Aí você vai ver a loucura pra onde o papo vai indo. Eu falei, vou quebrar o seu argumento agora. Eu falei, vou te contar um caso que aconteceu na Índia. Que o Felipe falou desse gancho de que a internet. Brincando com o Rogério, né? Porque, pô, vai que ela domina aí, não sei o quê, depois, se a inteligência tá tão. Foi pra esse lado. Aí o Pedro falou que não poderia. Porque a internet, como é que fala? A inteligência não artificial. tem parâmetro humano pra ter inveja. inveja. sacou? E Pra nem gerar pra essas falar coisas. assim que Sentimento, definir né? realmente que essa pessoa é ruim, realmente 100%, que ela tem que eliminar essa pessoa. Porque ela é assim como os animais também não conseguem. Isso, Pô, isso. só o ser humano tem essa capacidade de ter inveja e falar, vou te eliminar porque você vai ser nocivo a mim. Aí, na hora que ele falou isso, que o animal, assim como a inteligência artificial, não tem essa capacidade, aí o Felipe veio, opa, mas pera aí que tem uma Vou brecha quebrar aí. o teu argumento agora. Como é que você explica, então, um caso que tá rolando na Índia dos macacos que estão pegando filhote de cachorro no chão, subindo em árvore, jogando lá de cima, porque um grupo de cachorros matou um macaco. Eles começaram a matar durante semanas todos os cachorros. Falei, os macacos Coordenado. Instinto de sobrevivência. Isso aí Como é se, Então, não, mas o animal não tem esse negócio Não. de falar assim, prevenção, né? que você é o meu inimigo, logo eu tenho que te exterminar porque você pode me matar. O animal não tem isso. Não, eles estavam com uma O pegada... animal mata por predar, pra predar só. Sério? Ou se ele Sobrevivência. tiver, ou sobrevivência. Por exemplo, Ou você me estiver atacou, sentindo em perigo, Isso. né? tipo aquele cachorro, né, que matou o macaco, ele pode matar aquele cachorro. Não, é que assim, mas ele não vai os procurar caçar os macacos, cachorros. nesse caso, os macacos começaram deliberadamente a escolher alvos, eles ficavam em árvores, Esperando e cachorros eles, passar pra matar tanto é que eles tinham uma Caralho. maldade mesmo, porque eles pegavam filhotes de cachorro que eles aguentavam carregar, eles desciam da árvore deliberadamente, escolhiam um filhote, Subir em ficava postes. bípede, trazia esse macaco de algum jeito pra cima de algum lugar No alto, braço, sim. e Subia começava a jogar os filhotes do alto, sacou? Subia no poste e jogava, eliminando os cachorros. Isso, porque eles entendem- nessa época aí tá virando um problema real, assim, na Índia, que os caras falam, caralho, os macacos Porque- estão matando os Porque cachorros. olha o raciocínio dele. Se a inteligência artificial Eita. não consegue, porque ela não consegue ter esse sentimento, assim como os animais. Opa, se os animais acharam uma brecha, Pode ser que a inteligência artificial também, Também já ache, quebrou. né? Aí nisso daí, olha, a gente tava falando de catraca digital. Nisso já tinha 40 minutos de conversa. Foi que não tinha isso, a nada gente ver. falou que em 5 Sabe? minutos foi em 40. Caralho. E isso é uma parada do gosto do cara. O cara gosta de ver o quê? Filme de sci-fi. Aí o cara gosta de tecnologia, fala outras paradas. Cara, eu acho que isso, tipo assim, algo que traz muita, tipo, autenticidade. Por quê? Porque a pessoa, porra, é 24/7 só falando de empreendedorismo, não sei o que, não sei o que. Aqui é uma que a pessoa pode falar de futebol, de qualquer coisa. mesmo pode ser nessa a mesma, situação, sabe? o rapaz, no caso, não for pro assunto, no que a gente já começou a falar disso, ele tá prestando atenção. Então pode ser a gente falando durante 30 minutos. Só de Pode ser, sair ué. dessa rotina do pisado que Ele vai falar fez assim, no dia pô, a dia, legal já isso aí, pode doideira. beijar, Eu falei pô, só da catraca, mas foi legal. Ele vai continuar o papo. Depois a gente retoma pro outro lado e foda-se. Não, e aí acontece, aí o cara ri, o cara se solta, É. o cara fala, porra, tá maluco, nada a ver. Porra, Eu gosto de acho falar que de ele futebol, mas ninguém comentou pode algumas ver, né? coisas, mas ele praticamente não falou tanto nessa parte. Mas É, ele comentou é. alguns pontos. A gente ficou 40 minutos debatendo essa parada. Mas Não, é e- E ele dando interessante, né? pitacos. Pô, mas foi assim. Não, e como? detalhe, de você E aí? fazer todo o organismo do podcast, fazer parte do negócio. Normalmente quem tá operando pra gente, geralmente participa do papo também. Igual a gente falou, o Marrom tinha microfone uma época aí. É porque, assim, Comentário, né? Tivemos que agora tirar. ele deve tá resmungando Tivemos alguma que coisa tirar. lá, Tivemos sacou? que tirar por problema. Mas assim, aí o Pedro tava operando, só que assim, porque no outro estúdio, a mesa de operação que fica ali, ela ficava na frente da mesa, então era mais fácil o cara participar. Aí, então, tipo assim, você consegue, tanto é que hoje no nosso podcast a gente tem o Odete, por exemplo, que fica ali como um alívio cômico, fazendo comentários ali, ela é um humorista, né? Participa do papo, tem uma câmera pra ele e tal. Então, tipo assim, você consegue ver todo o organismo do podcast participar da parada também. Não é só quem tá na mesa, sacou? A gente fala, cara, não, tamo aí, tamo junto. E isso faz ficar mais interessante. Porque, pô, às vezes já aconteceu, cara, da gente tá aqui na mesa trocando ideia, o Marrom fala um bagulho que ele tá percebendo que a gente não tá vendo, que é foda, que ele não viria pra mesa. Mas um cara de fora que tá acompanhando, fala, não, mano, pô, você tá viajando aí, mano, nada a ver. Sacou? Muito gancho interessante, às vezes vem Ou gente ele que tá ouviu por falar fora. alguma coisa daquele determinado assunto. Pô, inclusive isso aconteceu que eu vi, tal. Falei, caralho. Aí vai mais. É, igual aqui, por exemplo, a gente tem mais possibilidades dessas coisas. Porque Tá a galera aberta vem, senta pra possibilidades assistir aí. E onde der Então, às vezes o cara tá brecha, vai sentado na embora. poltrona ali, o cara. Opa, mas assim, isso daí. Posso falar? O cara vem falar. Igual o negócio do Nossa, teve com o Beni. igual o negócio do Merchan, por exemplo. O cara tá ali sentado, ele vem trazer assim lá um rango aqui na mesa, porque ele tá fazendo Merchan dentro do episódio. O cara tá ali, sentado ali vendo. sacou? Aí isso rolou com a gente no Beni, né? Tava tipo postando o pessoal, e aí acho que o Diego tava ali, deu uma Isso, ideia pro pessoal então. aqui, o pessoal, cara, é verdade, isso aqui mesmo. Isso, tipo, deixa mais de natural, É. sabe? Tipo, porque numa conversa, tá postando pra fora do podcast, não é uma mesa assim, não tem ninguém em volta. Pô, vê tem pessoa em volta que, porra, eu achei maneiro que você falou, tipo, eu acabo fazendo amizade e tal, então isso aí traz o dinamismo da vida real, digamos assim, da vida de barco, que o Dani comentou que eu achei bem Até legal. dentro de casa, tá analogia. conversando com seu pai, com sua mãe, com sua irmã no sofá, aí você fala, de repente sua mãe escuta na cozinha. Ué, mas também foi não sei o que, não sei o que das plantas. Então, a gente tenta trazer. É o que a gente fala, não é entrevista. O que a gente traz pra mesa é uma conversa.
E a gente tenta colocar o cara que tá assistindo como parte da mesa. Tanto é que teve situações que a galera conheceu a gente pessoalmente, assim, indiretamente, e falou assim, caralho, mano, eu não tinha visto a cara de vocês porque eu acompanhava pelo Spotify, mas eu me sinto um amigo de vocês, caralho, de tanto que eu escuto lá, já sei como é que é a personalidade de cada um e tal. Porque é isso, é sobre você não estar preocupado de não se levar a sério, sacou? Tipo assim, Mas olha, tem que... Ó, não- Margarida, prefeita, a gente tratou ela que nem tá conhecendo vocês aqui. Ela está num cargo de poder, ela não é o poder. Sim, Ela é um ser humano sim. que nem a gente, sacou? Mas é foda que vocês conseguem, por exemplo, aqui é um espaço que, no geral, a gente tinha que levar isso mais pra fora, que todo mundo é o mesmo nível, né? Isso, é. E aí, quando você vai lá pra vida real, por assim dizer, a galera vai conversar, sei lá, com o CEO, com o diretor de não sei o quê, com o prefeito. Atriz. E aí a tendência é já ficar acuado. Tipo, não posso ser eu porque eu tô conversando com essa pessoa, e você se coloca numa posição de inferioridade, Mas por você assim pode ver, dizer. cara, os podcasts que mais deram certo no Brasil, os maiores, eles vieram dessa pegada. Tipo assim, o Podpah é os caras que vai, mano, não sei, sacou? Eu não entendi nada desse rolê E aí. o outro que estourou mal, o cara tá fumando maconha só pra na casa do prefeito. É. Por quê? Autenticidade, sacou? Sim, Olha, eu sou total. assim, se quiser Tudo bem, conversar ele comigo, é foi assim. um pouco longe demais, É. né? Passou um pouco do limite aí. Mas né? tô falando, bombou fazendo um montão de merda e os caras foram. Tipo assim, conversou com Deus e o mundo. Cara, Mas- isso também, tipo, a pessoa se sente bem. Porque, tipo, eu já vi vários, tipo, relatos de gente famosa falou, cara, às vezes eu quero conversar com a pessoa, o cara só quer tirar foto, não sei o que lá. Porra, eu não consigo ter uma conversa humana, parece que eu não sou humano. E, pô, vocês trazem humanidade pra pessoa. Tipo, pô, cara, você é foda, beleza. Aqui dentro a gente tá todo mundo trocando ideia numa mesa de bar, mano. Pode ser quem tu for. É, sim. Pode ser o Neymar. Aqui dentro a gente vai trocar ideia, mano. Porra, eu vou te chamar de Kaká aí, que você tem a dizer sobre isso. Pô, tipo, é fazer isso que a pessoa vai se sentir bem. Tipo, caralho, eu lembrei que eu sou humano. Porra, eu posso errar também. Porque, tipo, às vezes a gente deusa tanto uma pessoa que, cara, a pessoa não gosta, sabe? É, Não cara, quer. assim, por exemplo, a primeira vez que a gente trouxe a Erika Salazar aqui, você acha que a gente não ficou assim, cara, minha mulher é Nervosa, jornalista? né? Eu acho que assim, talvez seja o pior dos pesadelos do podcaster, né? Tipo, mulher jornalista da Globo, trocentos anos, é uma referência. E assim, porra, nós vamos falar com ela do jeito que nós estamos falando mesmo. Vou falar problema na frente dela, vai dar problema. Vai ver Vai um dar problema, problema. saca? Que, no fim das contas, ela foi uma das primeiras convidadas que foi. Aliás, o episódio dela foi o primeiro que foi ao vivo. Mais responsabilidade ainda, que se errasse a vivo, não tinha como voltar atrás. Ela foi, a gente fez a mesma coisa, a gente fez todos os convidados, falou, tipo, coloquial mesmo, zoou e contou casos, caralho. Mano, a gente ficou brotherzaço dela, virou uma amigaça nossa. Ela voltou várias vezes depois. E ela sempre fala com a gente, o jeito de vocês conduzirem é ótimo. É outra mídia, outra forma de comunicar, quem me dera, sacou? Ela falou, também queria ter essa E tem aquele liberdade negócio, é de tal. vocês. É. O podcast é de vocês. E ela sempre fala com a gente, toda vez que a gente discute essas coisas de que a galera acha que tem uma briga do jornal tradicional com as novas mídias e tal, ela sempre fala, cara, é importantíssimo ter os dois, e o podcast tem o seu papel, o cara da internet tem o seu papel, e é importante cada um tá ali fazendo o seu do seu jeito, não tem essa de Melhor que o padrão outro, e né? tal, mesmo dentro da própria bolha do podcast, cara, tem que ter um padrão, sacou? Tipo assim, a gente faz assim, mas outro faz outro jeito e tal. Você vai encontrar o seu caminho. O negócio é encontre a forma mais autêntica e natural possível. Você fazer o seu para as pessoas que não, eu quero ver o do Vilela, porque o Vilela tem um bagulho lá que eu acho legal, eu quero ver aquele ali. O jeito dele de perguntar é legal, eu quero ver aquele, sacou? Porque aí o cara vai querer se pegar. Tipo assim, porque quando você cria audiência é isso, você vai criando comunidade. O cara vai se acostumando tanto com você que ele vai ficando apegado não ao convidado, mas é que ele quer ver quem tá falando. E aí o convidado é só um tempero pro negócio, sacou? Mas isso aí vem da autenticidade também. Pô, isso aí rolou hoje, tá fazendo podcast com a Zielen, eu acho. Eu tenho esse botão inicial, bom dia, boa tarde, boa noite, não sei o quê. Cara, ela falou, tá, eu estou num podcast aleatório, na hora começou, bom dia, boa tarde. Falou, cara, isso é o podcast da galera, eu vou deixar rolando aí pra poder ver como é que foi. Ela disse que super gostou do episódio, foi super divertido. Não, e é engraçado que quando a gente vai fazendo isso ao longo do tempo, vai percebendo pequenos bordões. É. Vai nascendo. Vai nascendo. Esse Natural. do bom dia, boa tarde, boa noite, fala aventureiros, eu tenho uma pergunta aleatória. O Pedrão costuma falar quase todo podcast, em algum momento ele vai falar do Victor Frank, que é o criador da logoterapia. Porra, eu gosto pra caralho. Então, isso a gente fala, a galera vem pro outro podcast, a gente fala, cara, não preocupa em, tipo assim, às vezes a galera que quer vir já fazer ao vivo, fala assim, cara, faz uns gravados, porque você vai ver que o processo ele vai se desenvolver e você naturalmente vai criar coisas que todo episódio vai ter. E isso vai virar, tipo assim, o formato, tipo, os blocos do seu podcast, vamos dizer assim. Então, por exemplo, a gente tinha lá, a gente com o tempo desenvolveu os Saudações Labers, que era o jeito que a gente saudava a galera de noite.
Aí depois a gente criou uma brincadeira que a gente na época era patrocinado pelo Mr. Pina. Ele tinha uns brownie, a gente fazia o cara botar 2 brownie na boca e responder uma pergunta de boca A cheia. pergunta aleatória era com 2 Com brownies na dois brownies boca. na boca. É. Falava assim, vou contar até 3 sem fio 2 brownies na boca. Me fala não sei o quê. Valendo, pô, pessoal. Aí respondi. Ah, genial. Aí a gente tinha o bloco final, que era de manhã a gente abria uma caixinha de perguntas no Instagram e essa caixinha de perguntas era respondida à noite com as perguntas de todo mundo no final do papo. Então, tipo assim, isso foi coisa que você foi desenvolvendo. Tem coisa que fica, tem coisa que sai, sai, tem é. coisa nova aparece, sacou? Mas assim, a prática vai criando coisas pra você naturalmente. Então, às vezes a galera fica assim, mas o que eu vou fazer? Cara, faz. Depois o negócio aparece, vai tomando forma. Sacou? Vou dar uma exposição no Dani, eu quero ver o que vocês fazem sobre isso aqui. Eu gosto de expor nos Entrega, vai episódios. entregar, pode entregar. O Dani, em todo episódio, ele promete algo e nunca cumpre. Todo episódio. Ele não, pode ter um quadro sobre isso aqui que a gente faz uma coisa assim. Aí eu vou ver no Instagram, não tem esse quadro Aí nunca acaba mais. É pra criar o Vocês comprometimento também pra prometem fazer, essas coisas que não entendeu? fazem, vocês prometem e fazem. A gente nem sabe, na real. A gente vai falando. Eu nem- Se acontecer, eu não eu lembro não nem sei, do né? que eu prometi. Ele nem promete. se eu- Então, é igualzinho você então. Que ele fala assim, não, que ia ter um quadro nosso que eu vou fazer antes de fora, que é ir na academia e perguntando pra pessoas, pô, eu sou novo aqui, vamos fazer amigo. Eu falei, mas cadê esse quadro? Ele, ih, Mas sabe o que que tem? Depois de um tempo, a gente vai postar e vai falar, caramba, aquele quadro do episódio tal, você não viu? Já viu o Não, ele episódio, já vai entendeu? num podcast assim, pô, a gente lançou um Reels que explica tal técnica. Eu falei, mano, que Reels é esse? Ele, tem não? Eu falei, não, meu filho. Aí ele, cara, eu vou fazer agora. Ele pegou e fez o Reels rapidinho. Ô, mas isso é engraçado, velho. E eu gosto de pensar num detalhe que, por exemplo, você falou de comunidade e você falou de... Aí a gente vai falar assim, porque, pô, ter uma comunidade que engaja gera muita retenção. E tem alguns elementos do dia a dia que vocês fazem pra gerar identificação que auxilia isso. Como que vocês conseguiram construir isso no geral? Tipo assim, o que vocês acham que é importante pra conseguir fazer com que essa identificação aconteça naturalmente nas pessoas? Essa vai ser minha última pergunta no geral, né? Cara, eu acho que é a naturalidade que a gente fala, cara. Porque isso faz o cara ficar à vontade. E aí, quando o cara fica à vontade, você tá tirando uma parada do cara que... Igual você falou, câmera liga, o cara vira um personagem. A maioria das pessoas é assim mesmo. A gente tá conversando de um jeito, câmera liga, o cara... Ou fica numa postura, ou fala de outro jeito e tal. Ele quer parecer outra coisa. É um negócio que a gente falou do... Que o cara, a maioria das vezes, ele tem uma persona e com mais de uma hora essa persona E desmonta, até sacou? quem não tem a persona, na hora Cria. ela inventa, mas na hora, cara, É. ela trava, ela fica cheia de coisa. Como a gente acaba trabalhando com prazo de tempo grande e a gente consegue desmontar essa armadura, a gente consegue extrair um negócio do convidado que faz ele se tornar um cara natural. Eu acho que é isso que é um tempero que a galera que assiste gosta de ver. Que vê o cara em situações que normalmente ele não vê ele de uma forma que ele normalmente vê, falando de coisas que normalmente ele não fala. E isso é um negócio que eu acho que traz um DNA diferente, assim, sacou? Legal. Eu tava até, tipo, só pra complementar isso, tava estudando um pouquinho sobre marketing há um tempo. E, porra, essa construção de comunidade tem a ver com isso. Tem a ver com bordões, tem a ver com o jeito de chamar as pessoas. Tem a ver, tipo assim, pô, toda vez eu vejo o Felipe de preto, tá ligado? Pô, isso aí criou, tipo... Se identifica, É, né? o Thiago Nigro criou primos e primas. Pô, todo mundo, tipo assim, ei, prima, tipo, você sabe que tá falando no caso do Thiago Nigro. Por quê? Porque ele construiu um caminho, a maçã, a cor laranja, tudo isso, tipo, torna-se realmente parte da comunidade. As pessoas defendem isso, às vezes você nem pede. Tipo assim, a pessoa, tipo assim, vai falar, tipo, esse botão de você inicial, a outra vai reconhecer, cara, você também É, a assiste? gente a galera começou a gravar, tipo assim, que ia vir aqui, antes de chegar aqui, o cara gravava uma história falando assim, saudações, Lebers, na rede dele, Aí. sacou? Nossa. Porque via a gente Nossa, fazendo a maneiro. nossa, sacou? Aí virou negócio do, não, eu sou um Leber, sacou? Eu frequento o Vox Lab e tal. legal. Lebre, Labres, Ei, Libres, tem aí isso, começou a cara, rolar tem- tudo errado. Né? A gente começou a se divertir com essa Quando o porra. cara não sabe, quando ele tá só lendo, ele interpreta do jeito que ele quer. Perfeito. Gomar, quer fazer a pergunta final? Você não esquece a minha pergunta de... Voltando agora, eu vou até pegar pra anotar aqui. Indicações de livro, série e filme. Do Vox Lab pra todos os nossos ouvintes. Rapaz, tem tantas, mano. Sério, eu vou indicar Suits, que é muito foda. Cara, muita gente fala de Sult, mas eu Suits sou é fãzaço massa. de Sult. Massa. Mas, aquela mais recente que saiu agora, Caralho, Pô, tem tantos, cara, que eu maratono, todo final de semana eu acho maratona umas 2, 3 vezes Succession. por semana. Succession. Succession é a melhor série da vida Nossa, vou lembrar Succession. da o última nome. semana. Já Ah, eu vi bota uma aí outra pra pra quem Já curte- achei melhor até que Game of Quem Thrones. curtiu Lost aí, tem uma que chama Origem. Origem. From. É muito Nossa. legal. Quem Ok, curte esse boa. universo meio Lost aí. Filme. Pô, meu filme favorito é Coração Valente, mano. Favorito E ou a- é pra indicar e um a- filme? Vai, saga inteira do o que rock. você quiser, Rock favorito, Balboa. pra poder falar merda. O filme que você quiser. Acho, cara. Agora... Brazers. Não posso citar um site? Netflix. É, Não! é quase. Netflix. É, por aí. Cara, um filme agora, assim, deixa eu lembrar. Pegou de espetão agora. É filme, séries e... Livros.
Nossa. É livro, mano, qualquer um, George Orwell, Revolução dos Porra, Bichos. George Orwell é muito foda. Vou botar agora. 1884. Cara, 99% dos livros que eu leio são espíritas, cara. Então, se eu for indicar um, vou indicar um Pode livro indicar, espírita, ué, Ação pode e indicar. Reação. O Ação e pessoal já... reação. André Luiz. Uns 4 pessoas já indicaram a Bíblia. Pode indicar o livro. André Luiz, Ação e Reação. Legal. Deixa eu Ação e ver. reação. Ação. Falta um filme seu, Diogo. Falta um filme meu, cara. A Espera de um Milagre. Ah, mas é um Esse é o filme. Diogo todo dia. É, espera de milagre. Milagre. Ação e reação. É um dinheiro do céu. André Luiz. Eu achei que ele ia meter um Nosso Lar, tá ligado? Mas é do mesmo autor. Sério? É. Caralho, que maneiro. André Boa. Luiz. Deixa eu anotar aqui. Quase que eu botei Nosso Lar. Esse livro é um livro que é impossível você ler e sai a mesma pessoa depois dele. Independente de religião, de qualquer coisa. Forte. Você lê, sai, você acabou de ler e você fala assim, É. Pô, maneiro. pra caralho. dói. É legal. Eu falei do Revolução dos Bichos porque, cara, quando eu Não, peguei, esse aí... eu li ele, tipo, em horas. Eu falei, caraca, que livro foda, mano. 1984, eu abri o livro, porra, eu comecei a ler de manhã, E tá, aí eu fechei o livro cara e falei, tá gente, prevendo o futuro. Uhum. Nossa, o Big Brother, até o nome Big Brother, tipo, veio com isso. isso é legal. Então é surreal. Mas galera, estamos aqui caminhando pro fim do nosso podcast. Queria de verdade, foi um papo sensacional. Agradecer muito aqui a Vox, não só por esse episódio, mas por todo esse apoio que vocês trazem. Então, gente, qual que é a minha câmera? Aquela ali. Então, gente, pô, a gente vai botar aqui de novo o perfil da galera da Vox. Eu esqueci o nome da parada, o link do Instagram. Obrigado. Pô, dá uma olhadinha lá no YouTube, gente. Pô, é sensacional esse papo aqui, vocês gostaram pra caramba. Dá uma atenção no podcast dos caras que é brabo. Novamente, gente, vou aqui puxar a parceria pra Perifora Cause. Pô, os caras são realmente, pô, sensacional. Pô, essa parte de caridade é algo que traz certeza. bastante. Então, pô, não conhece, não consigo, tipo, dar lance agora. Divulga na rede social, pô. Às vezes tem alguém que, tipo, que quer a carta do Muhammad Ali, que quer a bandeira da Honda na Honda, assinada, né? Então vai ser algo sensacional. E pra terminar, falando dos nossos bordões clássicos, eu tenho um livro que eu sou muito fã, que é Roubo como Artista. Que é um livro que fala assim, você quer ter a melhor ideia do mundo? Pega a ideia de alguém morto e muda um pouquinho que ele vai reclamar. Tá morto? Então é sensacional. E roubando o bordão do JJCast, se vocês pudessem dar um conselho, uma frase ou uma dica pra todo mundo do mundo, ao mesmo tempo, pra todo mundo ver de algum jeito, qual que seria e por quê? Seria o quê? Um conselho, uma frase ou uma dica. Pode ser, tipo, eu tava vendo da Caixa da Marcela que ela falou, quem fode bem não enche o saco de ninguém. Achei um conselho bom, Se as Mas- pessoas transassem mais, tinha menos guerra no mundo. Isso é fato, isso é fato. Cara, uma frase que eu vi uma todo vez... mundo, o mundo É. inteiro. Uma frase que eu vi uma vez que me impactou muito, que eu sempre repito pra todo mundo, principalmente pra quem vai criar conteúdo, que é que existem 2 momentos na vida, bons momentos pra você plantar uma árvore. O primeiro momento foi 30 anos atrás e o outro momento é agora. Então, tipo assim, você vai fazer, então faz, mano. Não fica, não tem equipamento. Se joga, é. né, mano? Se joga. Foda-se, mano. Vai, faz com o que você tem, faz com o celular, faz com qualquer bosta. Quer começar uma empresa, arrisca, faz um empréstimo. Quer gravar um vídeo, faz celular. Começa. Todo mundo começou assim, o Jeff Bezos começou assim, É. Bill Gates. Todo mundo começou, cara. Por que que você é o fodão que vai ter que começar com tudo perfeito, né? E a melhor coisa das pessoas, tipo assim, porra, já vi várias vezes. Eu tive essa ideia 3 anos atrás. É. Não, problema seu, o cara que executou, Não pô. fez, Ah, exato. é. exato. O cara do Mix de Séries que veio aqui falar, ele falou que montou o blog por volta de 2012, 2013. Nessa época eu tinha um blog que fazia a mesma coisa, aqui eu parei, ele não. E ele virou maior na América Consistência, Latina. pegou. Né? E eu tô aqui no Vox Labs. Ele tá bem Não, sucedido. É. Ele tá bem E sucedido. ele tá Pô, mal, pô. Você tem que falar. Eu Não, ele estou tá aqui na bem Vox. sucedido. Entendeu? É. Porque é Não, nível de eu não tenho, motivação. eu reconheço o meu tamanho. Tudo bem, eu tô aqui na Vox Labs, eu tô Já feliz. pensou se fosse o da Apple e o Steve Jobs? Quem dera se fosse a mesma coisa. E você, Diogo, a frase ou o conselho? Não, vou em cima dele mesmo. Vai não. Nessa frase aí, você Vai em cima Foi dele mesmo. Aí vai dar a frase assim do Felipe e a frase do jogo em cima. Eu vou em cima do Felipe. A minha frase é essa. Vou em cima dele. Cara, eu vi uma frase essa semana que me definiu. Eu falei, cara, é isso, mas eu esqueci dessa frase. Meu TDAH. Claro, é claro. Eu falei, inclusive eu Coloca lá, abre pensei. aspas, vi essa frase. Inclusive, eu pensei exatamente o dia. Olha só, tem 1 semana ou 2 isso. Falei, o dia que me perguntarem exatamente se eu vou responder essa frase. Me perguntam que a frase, não lembro. Amanhã eu lembro. Mas essa frase define bem o Diogo, não lembro. Não tomei minha medicação hoje, tá? Então tô. Mas, cara, eu acho que eu ia falar parecido, Felipe. Não essa mesma frase, mas, cara, isso mesmo. Se joga, mano. Você tem que fazer uma coisa, mas se faz, cara. Eu não ia usar o do 30 anos da árvore aí, né? Mas Eu ia lembrar disso. quando eu lembrar minha frase, você vai lá, bota um adendo lá no negócio lá. Qual que eram as 2 perguntas? Era a frase? Só essa. Frase do conselho, mano. A gente entendeu, Dudu. Eu achei que era 3 coisas. Não, Meu TDAH já falou, que dificuldade, 3 coisas. Eu posso anotar, vou fazer depois. Eu posso Tem responder múltipla depois. Nossa Senhora. FVX
Não, já esqueci, gente. Ficou puxado nele. Mas é isso. Galera, se você acompanhou esse episódio até aqui, primeiramente, queria agradecer a tua participação e a tua presença, porque é por vocês que a gente faz isso. E queria agradecer genuinamente vocês do Vox Lab, tanto o Felipe quanto o Diogo, por tudo que vocês têm representado, não só a nível de podcast, mas como figuras importantes também para dar voz às pessoas na própria comunidade aqui de Juiz de Fora. Eu acho que é um trabalho muito inspirador e é inspirador pra gente também, porque Não, de e certa tem forma... um adendo, cara. De tantos podcasts que a gente fez, esse foi o primeiro que a gente foi convidado. Olha que Sério? doideira, cara. A gente nunca foi convidado pra nenhum. E, antes de terminar, qual que foi a experiência? Você vê Juiz de Fora não dá moral pra gente. Talvez, eu vou criar talvez um podcast e me convidar, entendeu? você vai ser o host e o A gente entrevistador. começou a fazer esse negócio, surgiu um 40 milhões e ninguém nunca convidou a gente. E qual que foi a Doideira. experiência de vocês agora, tipo, de Não, ser mentira, teve entrevistado? integração, fez uma matéria com a gente, né? Mas não Não foi é episódio. podcast. Mas não foi um episódio, É. verdade, podcast não teve. Ao público, pode falar com a família se quiser. Qual que foi a experiência de vocês aqui? Não, seu convidado? maneiraço, mano. A gente Ah, queria... tá aqui no Vox é muito foda, cara. É, concordo. Isso aí eu concordo. Experiência mó boa, mó É, confortável. Realmente o lugar estúdio, empático, vai né? ser bonito pra caralho. Realmente vai abrir aconchegante. agora, abre a vista lá de jogar. Ô, Marrom, abre a vista pra gente aqui, por lá, favor. vai ser uma... Vamos fechar com chave de ouro. Mas é bonito mesmo, tá? É bonito mesmo. Isso aí eu tenho que Não, reconhecer, eu cara. tava vendo, tipo, passou um corte no meu Instagram, por causa da vista. Eu falei, caralho. Aí eu falei, porque demorou um tempo. Eu falei, caralho, que bonito. Eu falei, que porra, a Vox tem essa vista, né? Eu falei, Exatamente. às vezes tem. Não, gente, maneiraço. Obrigado aí pela experiência. Espero que a galera aí tire um bom proveito, se inspire e bora lá. Com certeza. E pra finalizar, a gente gosta sempre de deixar esse espaço pra vocês também, caso as pessoas queiram entrar em contato, saber um pouco mais, não só pelo trabalho que vocês fazem fora a Vox, como é que eles podem te encontrar aí, galera? Vox Lab Podcast. Se você quiser ver o produto que a empresa produz, a Vox Lab Podcast. E a empresa mesmo é o Vox Lab Studios. Então, que aí é a galera que vai produzir canal de YouTube, pegar consultoria, quer fazer produção. Produto. A gente incuba vários outros podcasts aqui da consultoria pra galera, produz, né? Então, quem quiser pode ir pro Vox Lab Studios, que você vai encontrar a gente lá. Quem quiser tomar uma cachaça, também tomar um café, é só marcar e passar aqui, que a gente tá sempre de portas abertas aí. Então mesmo, se você pode passar também, já entrou umas 4 vezes. Não, já. mas o pessoal acha que é da boca pra fora, mas é verdade, Mas é verdade mesmo. É mesmo. verdade mesmo. Passou, entrou ali, porta estiver aberta, fechada, só bater, entra aqui, ó. Tudo liberado. Perfeito, perfeito. Galera, novamente, muito obrigado a você que acompanhou esse episódio até aqui. Sempre um prazer inimaginável. Espero que vocês tenham aprendido também um pouquinho sobre como utilizar da sua comunicação para gerar um relacionamento e usar um pouquinho dos conhecimentos que a gente acaba tendo aí com os dois convidados para isso. No demais, aquele abraço, beijo no teu coração, tamo junto e tchau. Calma Se aí, você porque- quiser, se você quiser foda, né, nos cara? procurar e conversar comigo, Já pode sabia procurar que eu ia reclamar. o Daniel Gol. Underline Feg, o Daniel, Daniel. gol. E o Pedro Guamal, o único que há, inclusive esse é o outro bordão do nosso podcast. E se você ainda não segue o podcast oficial do Comunicação, já procura lá nas plataformas de streaming, né? ComunicaCast. E o nosso Instagram também, para entrar em parceria, contato, entre outros, é o E Comunica contato, __ ação. E é isso, galera. Muito obrigado. Até mais. Eu me perdi. Também não tomei a medicação hoje, não. A minha cara. frase eu lembrei da minha frase. Mentira. Vai ser foda. Mas foi muito bom, isso comunica para o Cortou? negócio. Acabou, Marrom? Foi Fechou. muito legal. Não, foi um mas eu negócio- podia ter cortado, não tinha gente que levantar.